Olá, boa tarde. Obrigada, amor. Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live maravilhosa de perguntas e respostas. Sou a Lei Rocha, taróloga e reikiana. E essa live de hoje, ela traz toda uma energia diferente, porque hoje é o nosso dia aqui no Hemisfério Sul do solstício de inverno. E esse solstício de inverno, para os nossos povos originários, marca o início do ano novo. Então, estamos no início de ano novo aqui no Hemisfério Sul, para milhões de pessoas. E, inclusive, essa minha roupinha aqui tem a ver com isso. Hoje eu escolhi uma roupinha, olha, que tem aqui umas oncinhas. Aí eu vou explicar o porquê da oncinha, porque eu aprendi recentemente. A gente está sempre aprendendo, né, gente? Eu quero ver aqui quem já está chegando. Deixa eu fechar aqui os sons para o meu som ficar sempre bom. Deixa eu ver quem chega aqui. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que aparece, a todo mundo que vem aqui na live. Explicar também que hoje é uma live de perguntas e respostas. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp, que é o mesmo número do Pix, 11 97625 1768, e eu respondo aqui para você a sua pergunta. Enquanto não vem perguntas, a gente vai continuar a conversar sobre o solstício de inverno, sobre mitologia e tudo que isso traz de simbologia para nós. Ontem eu fiz uma live a respeito, uma live atemporal. Então, se você também tem questões e quer se conectar com essa energia da renovação, que esse período traz para nós, assim, essa simbologia, olha a live de ontem. Eu já deixei aqui na descrição do vídeo, também está na playlist que eu criei. Atemporal é o nome da playlist. E vocês podem se conectar, inclusive, com qualquer daqueles vídeos que eu deixei naquela playlist. Por que esse nome atemporal? Significa que você pode chegar lá a qualquer momento, se conectar com a leitura e ver o que faz sentido para você. Eu já estou aqui terminando só de montar umas coisinhas. Muito bem. O que é esse solstício, né? Solstício, ele vem do latim, significa sol parado. É uma sensação, uma impressão que antigos tinham, antigos assim, 2.000 anos atrás, milênios atrás, as pessoas tinham essa sensação de que, porque já calculavam o tempo, já calculavam o diâmetro da Terra, já calculavam os astros, a relação da Lua com o mar, tudo isso, gente, já se sabia. E nesse período, quando se olhava para o céu, se percebia que o Sol, por exemplo, no solstício de inverno, ele ficava menos tempo no céu, até ele começar o movimento de voltar a ficar mais tempo no céu. Esse período era um período de mais ou menos 3 dias. Por isso, essa sensação de sol parado. Ele está aqui, aí ele está começando a reinar novamente. Isso, claro que eles sabiam que isso tinha a ver com o movimento de inverno, verão, outono, primavera. E cada povo marcou esse período de uma maneira diferente na sua mitologia. E hoje, então, hoje, inclusive, eu vou num evento, hein, gente? Eu vou num evento de Ano Novo Andino. Descobri que vai ter. E eu vou nesse evento hoje. De Ano Novo Andino. Vai ser muito bacana. Bom, os nossos povos originários brasileiros também já marcavam esse período. E o que eu aprendi recentemente, olha só, que o povo ticuna, no oeste do Amazonas, ele também já marcava esse período e, inclusive, havia um mito a respeito. Esse mito era a luta entre a onça e o tamanduá. Então, quando a onça os dois estavam lutando, tamanduá e onça lutando um com o outro, fazendo esse movimento, né? Então, quando a onça consegue ficar por cima na luta, é agora, hoje, solstício de inverno, começando o inverno naquela região mais ao norte do Brasil,
marcado muito pelo tempo de estiagem, de seca. Depois o tamanduá conseguia vencer e ir por cima, lá por novembro, e de novo as enchentes, as cheias. E isso ajudava no trabalho de agricultura, quando eu vou caçar, quando eu vou pescar, que tipo de animal vai caçar, que tipo de planta vai plantar ao longo do tempo. Ou seja, essa relação com a agricultura já estava marcando o conhecimento astronômico e também essa mitologia. Muito bacana. Então, ó, por isso que hoje eu tô com essa roupinha, porque são oncinhas, e a oncinha está hoje, ó, começando, está por cima. A oncinha hoje venceu, tá por cima. Se eu achar uma roupinha de tamanduá até o final do ano, eu coloco uma roupinha com tamanduá, que eu acho difícil, mas, aliás, a gente tinha que usar mais os nossos animais na moda, né, gente? Vocês não acham? Eu acho que a gente devia usar mais nossos animais na moda brasileira. Poxa vida, a gente tem os animais tão belíssimos, tão lindíssimos, que a gente precisava usar. E eu vou eu vou escrever aqui no chat também, porque os valores, para quem quiser fazer pergunta, estão aqui já na... Cadê a minha descrição do vídeo? Eu não coloquei na descrição do vídeo, mas é R$10 no Pix, tá? Que você pode mandar sua pergunta. E eu só peço o seguinte, tem aqui as orientações, que são as mesmas orientações que eu deixei. Eu vou atualizar aqui minha descrição, mas as mesmas orientações que eu faço quando vocês podem mandar perguntas por WhatsApp para eu responder de modo particular, sem ser aqui na live também. Então, como é que é? Você manda, quando é modo de particular, sem ser na live, R$18 cada pergunta. Tem ali uma promoçãozinha que eu coloco sempre de 2, 3 perguntas. E tem as mesmas regrinhas, assim, perguntas objetivas e coesas aqui na live também. Em caso de pergunta de mensagem com mais de uma pergunta embutida, porque tem isso, às vezes a pessoa quer explicar, só que aí acaba fazendo 2, 3 perguntas embutidas. Então, objetiva uma só. Se não, eu vou escolher a primeira. Mas Ale, mas e aquele? Mas eu queria saber aquele outro também. Então, aí é outra pergunta. Combinado? Beleza? E é isso, eu respondo aqui agora, só que aqui agora é R$10, ali no áudio tá a descrição, fora da live é R$18, eu respondo até 3 dias menos aos domingos, e eu envio foto da cartada, dicas exclusivas de banhos de ervas, velas, tudo. Sim, e eu preciso tanto ali no individual, se você quiser ali fora da live, como agora, durante a live, eu preciso que você me envie o comprovante do Pix, tá bom? Que a minha confirmação sempre vai ser essa, comprovante do Pix, porque senão eu não consigo parar para... Estou cuidando da live, cuidando aqui da mensagem, cuidando de abrir aplicativo de banco. Gente, só para agilizar mesmo, tá bom? E também, claro, para a gente se organizar melhor nessa parte. E você também pode fazer uma leitura individual, 1 hora comigo, também preço que eu faço aí amigável em relação, né? Tudo mais, mas é 1 hora, tá, gente? É 1 hora só comigo, exclusiva, individual, e é R$150, tá? Pode fazer até 9 perguntas. Na verdade, assim, 6 perguntas dá conta do recado, geralmente, né? Nas áreas mais cruciais da vida. Mas vamos aí de lambuja, vamos ver um pouquinho mais. Muitas vezes a gente vem a intuição para observar um pouco mais algum detalhe que você não estava sacando. Por isso que é interessante a leitura individual que a gente faz no particular. Eu já estou aqui com o meu tarozinho, pedindo a Deus que o dia de hoje a gente possa fazer uma leitura para todas as pessoas que chegarem aqui nesse vídeo, uma leitura que traga inspiração, que traga palavras de renovação nesse período tão importante aqui para o nosso hemisfério sul, e para as pessoas que vêm da nossa cultura do hemisfério sul, que possam estar aí em outros países também, nos observando agora, que essas palavras possam ajudar. Peço licença aos nossos guias, mentores, guardiões e guardiãs,
a nossa linha da esquerda cigana, as nossas ciganas também, nossa linha de cigana, para que nossa comunicação seja sincera, seja cordial, seja aberta e possa trazer paz, acalanto, conselhos, consolos para todo mundo. Que assim seja. Obrigada. E que beleza! Então já estou aqui observando o chat. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Eu só vou ficar sempre assim, gente. Eu vou sempre observar aqui o WhatsApp. Caso venha alguma pergunta específica, aí eu paro o nosso tema e volto para a nossa... Faço as perguntas, entendeu, né? É isso. Faço as perguntas, paro, volto. É isso, a pessoa quer escrever ao mesmo tempo que tá falando. Não dá, gente, eu não consigo. Aqui. Achei. Enviar pergunta junto com comprovante TD pagamento. Pix, WhatsApp, tá aqui. Eu vou copiar e colar aqui na mensagem. Sabe o que? Na mensagem fixada para vocês. Pronto, eu vou fixar aqui no chat. Oi, Drica, tudo bem com você? Como vai? Hoje vamos fazer aquela live de perguntas e respostas. Quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar. E a gente vai continuar nessa conversa tão bonita que a gente começou ontem sobre o solstício. Que hoje temos, é o grande dia. Não deu tempo de eu ir comprar flor, mas eu vou comprar flor. Quando acabar a live, eu vou lá, compro uma florzinha, vou enfeitar minha casa para trazer essa energia positiva pra gente. Quem quiser também participar um pouco dessa energia, porque tá rolando, tá, gente? Para nós que tivemos aí tanta influência europeizada, a gente não entrou tanto em contato com isso, mas muitos povos originários hoje estão comemorando o Ano Novo. Hoje, o solstício de inverno, começa um novo período, uma nova relação com a mãe natureza. Uma relação onde, por exemplo, no norte do Brasil, é marcado muito mais pela estiagem, pela seca. Então, mesmo aqui os nossos povos mais ao sul ou sudeste do Brasil, assim, gente, estou falando do pouco que eu alcancei a estudar, porque ainda tem muita coisa. A gente aprende desde a escola toda a mitologia grega, né? Agora, a nossa própria mitologia a gente não aprende. Então, agora que a gente está correndo para aprender um pouquinho. Se alguém souber mais, pode escrever, pode falar aqui para mim. E nossos povos também aqui, o Guarani também está comemorando hoje. Hoje é um novo período que está começando. Então, eu acho que é bacana a gente se conectar, aproveitar essa oportunidade para a gente se conectar também com essa energia de renovação, com essa energia de introspecção que o inverno traz. O sol fica menos tempo aqui com a gente hoje, inclusive, é o dia onde o sol vai ficar menos tempo no céu, para então começar aos poucos a ficar mais tempo. Então, durante 3 dias, a gente vai ter uma sensação de noite realmente mais longa, que é a ideia daí a palavra solstício, né? Sol parado. Claro que ele não está parado, né, gente? Claro que a gente está se mexendo o tempo todo no universo malucamente. Tem matemática nisso, gente. Mas nós que não somos matemáticas, a gente olha e fala, meu Deus, isso é muito louco. Ai, ai. E a gente vai se conectar hoje e espero que hoje as leituras que venham tragam muito forte essa mensagem dessa renovação para todo mundo. Então, enquanto não vem perguntas, a gente pode conversar sobre essa temática, que eu adoro essa temática. Então, assim, um dos aspectos que a gente aprende com a Mãe Natureza, principalmente no inverno, é a temática de que há movimentos, coisas na nossa vida que elas precisam ficar para trás, né? São os cortes que a gente precisa fazer, são as mortes simbólicas que precisamos fazer.
Então, a gente está falando de algo simbólico. Tá ali a fruta que cai na terra, aquela semente vai para debaixo da terra, né? Então, nosso funeral é isso, é o enterramento. Existem outros que são a queima, né? A queima desse corpo, então ele vai voltar para a mãe natureza em forma da essência da água, que é ressecada pela queima, e a cinza, que é o pó, né? O pó, do pó ao pó. E simbolicamente, o que a gente tem que transmutar, o que a gente tem que queimar, o que a gente tem que deixar ir para debaixo da terra para então germinar algo novo. E isso é todo dia. Que esses dias especiais, como um solstício, ele nos lembra mais fortemente isso. A gente acaba comemorando muito mais, é engraçado, né? A gente comemora muito mais o solstício de inverno do hemisfério norte. Tem a ver com o nosso processo de colonização, com certeza. Que tem a ver com o nosso processo de colonização. A gente acaba usando mais esses costumes do hemisfério norte. E tudo bem também. Você acha que eu não vou comemorar 31 de dezembro? Claro que eu vou, minha amiga. Eu aproveito tudo. Tem que aproveitar. E tiver mais comemoração, a gente vai em mais comemoração. Quanto mais, melhor. E já que estamos aqui, vamos aproveitar o nosso também. Vamos aproveitar o nosso próprio movimento. Eu estou aqui para responder as perguntas. Quem quiser enviar sua pergunta, pode enviar sua pergunta. Deixa eu ver aqui. E sempre assim, gente, quando vocês me verem aqui, olhando mais aqui pro celular, é porque eu estou justamente atendendo ali quem quiser mandar a sua pergunta. Eu espero que hoje eu consiga mostrar a minha mesa, porque às vezes aqui, ó, fica maluco aqui a minha mesinha. Isso, são R$10 a pergunta, tá bom? Tá aqui no chat o meu Pix. Aí você manda o comprovante pelo... como é o nome? WhatsApp. E se quiser mandar sua pergunta pelo WhatsApp, você manda. Se quiser mandar aqui pelo chat, aí você que escolhe, tá bom? Imagem. Eu quero ver se eu coloco aqui na minha frente, de novo, a imagem do... eu vou ter que recolocar aqui. Eu vou colocar de novo para vocês verem já. Fica mais fácil vocês enxergarem. O bannerzinho que tem o meu número de Pix. Vocês vão ver agora meu número de Pix. Tá aqui, gente. Não vai ter, ninguém vai ter desculpa de falar, eu não sei o seu Pix. Sabe sim, sabe porque eu acabei de colocar. Aqui, como eu tô tecnológica, gente, como eu estou aprendendo tudo. Que beleza. Tá vendo? A gente vai aprendendo, ó. Quem disse que a gente não aprende? Tô aqui, ó, lindona, na minha opinião, 50 anos de idade, aprendendo a mexer no computador. Olha aqui. Quando aparecer a live vai aparecer assim, ó, para vocês, tá? Espero. A mesa. Ontem minha mesa não funcionou. Agora vamos ver hoje. Muito bem. Cadê? Perdi tudo. Muito bem, gente. Gente, deixa eu só falar, que a pessoa está me mandando uma pergunta aqui já. Muito obrigada. Pode ir digitando a sua pergunta. E eu fiz uma entrevista, eu dei uma entrevista, foi tão legal, para a rádio CBN Vale. Você pode procurar aí a rádio CBN Vale, ou então no canal de YouTube
da Rádio CBN Vale na playlist de ao vivo. Foi quarta-feira. Isso tá lá quarta-feira. E eu falei justamente essa temática. A minha grande temática dessa semana é a temática do solstício. Li tarô pro apresentador. Muito legal. Teve uma hora que eu falei assim, ó, cuidado, você tá querendo saber? Eu vou falar. Eu vou falar. Você tá em público, hein? Olha lá. Mas foi interessante, foi bem legal. E ele fez até uma matéria já, hein? Sobre a nossa conversa. Gente, estou bem feliz. Estou bem feliz com essa divulgação. Agradeço aí a Rádio CBN Vale, que se refere ao Vale do Paraíba, que é uma região belíssima também para se conhecer, que é uma região muito bela para se conhecer agora no inverno também, que o pessoal vai muito para lá no inverno. É onde está o Campos de Jordão, por exemplo, tá? É onde está Campos de Jordão. Então, é uma região belíssima. Ó, eu vou ler aqui, a pessoa já mandou, tá? Eu vou ler aqui para a pessoa. E quem quiser também a sua pergunta, é só mandar o comprovante de Pix. Eu coloco o Wise, gente, porque tem gente que está fora do país que me assiste e que pode estar sem Pix, mas pode me mandar a mensagem pelo Wise. Mensagem, ó. O valor pelo Wise. Aí você vê o que é melhor para você. Eu prefiro que seja em real mesmo, gente. Na boa. O que eu vou ficar fazendo com dólar aqui? Não vou fazer nada, eu vivo em real. A Isabel! Oh, meu amor, eu não sei porquê. A Clarinha e a Lili estão ali com o papai dela. Hoje o papai dela tá de folga. E elas estão ali mimando o papai. Obrigada, viu, Isabel? E eu não sei porquê. Eu vou ver se alguma coisa... Eu olhei configuração e a minha configuração tá ok. É coisas do YouTube. Não sei porque ele faz isso, YouTube. Não faço ideia. Tá? Mas obrigada que você tá aqui, viu, Isabel? Viu, Isabel? A gata tá passeando, meu amor. Tá doida aí, passeando com o pai dela pela sala. Tá? Deixa eu... Tá, gente, eu vou responder aqui, tá bom? Que bom, viu, Isabel? Obrigada. Pode ficar aí, eu vou responder aqui para a pessoa. Por isso que eu não vou olhar tanto o chat agora, mas pode continuar a escrever aí. Vamos bater papo sobre o solstício e tudo isso, esse período. Quem está curtindo São João e tudo isso. Então, eu vou responder para você, tá bom, meu querido? Opa! Que maravilha! Olha isso! Desculpa, sim. Então, sim, né? Já começamos com sim aqui. Então, sua pergunta era sim? Não, é sim. E tá a caminho mesmo, tá se encaminhando para o sim, sim, vai acontecer. Se organiza aí, viu? Não vai demorar, não. O período de demora já passou. O período que, né, você passou aí você deve ter passado aí por um período de espera bem longo, mas agora vai se desenrolar. Que maravilha, né? Gostei, vai se desenrolar bem. Você vai se dar bem aí, hein? Que bacana, você vai se dar bem, vai se desenrolar. Se organize. Que bom, vai ganhar dinheirinho. Vai ganhar dinheirinho a mais. Quem não quer, gente? Pelo amor de Deus. Prosperidade, vai ganhar, você vai sim.
E vai ser muito bom para você, você vai se renovar. Tá vendo? Eu não tô falando que a energia da renovação hoje. Hoje a energia, eu tenho certeza, quem vai cair aqui hoje vai ser o pessoal que tá passando, vai passar, precisa passar pela renovação. Tenho certeza. Hoje essa live vai ser isso. Tenho certeza, gente, porque olha, tá aqui essa estrelinha mostrando, tá? E essa estrelinha mostrando o quê, ó? Meu querido. Eu conheço a pessoa, tá? Então, tá mostrando o que, ó, você vai ser chamado assim para esse novo trabalho. Esse novo trabalho vai te trazer muita satisfação, renovação. É um caminho novo que está sendo marcado para você, é um caminho kármico que está sendo marcado para você. Então, a espiritualidade está junto de você, te orientando. Escute a sua intuição para continuar a ganhar essas oportunidades. E o caminho está muito aberto. O caminho está muito aberto. Gostei desse caminho aberto. Olha isso. Que caminho aberto. Trabalho. Segurança. Pronto. É isso. Vou ficar jogando confete, não. É verdade. É o que está aqui, né? Ó, trabalho, estabilidade, segurança, novos caminhos, novas relações, uma nova satisfação que vai crescer a cada dia aí para você. Tô feliz. Então é sim, meu querido. Mantenha-se firme aí no seu propósito. Eu sei que demorou um pouquinho, mas agora, ó, vai desenrolar. Agora é hora de colocar a mão na massa. Você vai colocar a mão nessa massa aí que vai vir estabilidade financeira para você, vai vir sucesso, vai vir alegria. Tô feliz por você, é disso que a gente gosta, tá? A gente gosta dessa alegria toda acontecendo, abundância, né? A palavra sua agora nova desse novo ciclo vai ser abundância. Tô feliz, parabéns, sossega o coração aí que é sim. Que legal! Fiquei feliz. Gostei. Já vi aqui. Gostei, assim que eu quero. Quero prosperidade. Ai, meu Deus do céu, deixa eu voltar pro chat. Eu também não sei, Isabel, porque não está sendo. As pessoas, eu já reparei, Isabel, até em site grande, pessoas assim que tem milhões de pessoas eu já vi falando isso, assim, pessoas que entram, porque às vezes eu assisto o chat de outras pessoas, né, claro. E aí eu vejo os youtubers grandes falando, grandes, tipo, milhões, mas assim, olha, gente, a gente não, o YouTube não está entregando. Aí eu não sei por quê. Imagina se acontece com quem tem milhões ou milhares, imagina nós que somos em 371 pessoas aqui. Somos humildes, mas somos guerreiras. Guerreiras! Boa tarde, Wallace! Energia diferente. É claro que hoje a energia está diferente, Wallace. É claro que está diferente. Tá diferente que hoje é solstício de inverno, hoje é ano novo. É por isso, e você se conectou com essa ideia. A gente falou ontem, a gente se conectou ontem já com essa ideia. Que hoje é ano novo para milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, né? Aqui na América Latina, são milhares de pessoas. Mas eu mandei, Wallace, a lista de transmissão, eu até fiz, e eu acho que você não... Deixa eu ver se você... Deixa eu ver se eu tô mostrando tudo certo. Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui, ó. Lista de transmissão. Deixa eu ver se o Wallace tá na minha lista de transmissão. O que eu tô fazendo é que eu tô colocando os nomes aos poucos também das pessoas, né? Deixa eu ver se... Você tá na minha lista de transmissão, senhor Wallace? Eu mandei... Agora, quem quiser também, é boa ideia, Wallace, é que tem gente que não tá, né? Tem razão, eu acho que é isso que você quis dizer. Desculpa. A minha gata tá roncando do meu lado, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, Isabel,
Eu não lembro se eu tenho você no... Quem quiser que eu mande pelo WhatsApp, numa lista de transmissão, a mensagem sobre quando eu faço live, me adiciona esse meu número aqui, que está aparecendo, adiciona na sua agenda. Põe assim, Ale Rocha Tarô, põe do jeito que você quiser me lembrar. E aí, me dá um toque. Oi, eu gostaria de estar na lista de transmissão. Me fala, porque senão não tem como saber. Isso, Wallace, obrigada. É isso que você quis dizer, desculpa. Obrigada, viu? Então, aí você me fala. E a lista de transmissão é o seguinte: eu mando a mensagem de WhatsApp para várias pessoas, mas aparece individual para você, não é igual grupo. Grupo que todo mundo se vê, quem tá ali no grupo, que fica falando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não falo bom dia, boa tarde para noite para ninguém. Ah, não. Ah, não falo. Tá? Inclusive agora essa lista de transmissão eu estou usando muito para divulgar quando eu faço vídeo, quando eu faço live. Mas no futuro eu posso fazer também outras coisas bacanas, assim que eu conseguir ter mais tempo. Isso mesmo, Wallace. Obrigada, boa ideia. Se a Isabel quiser, ela me adiciona, que eu não sei se ela tá, eu acho que não. Não. Então, Isabel, se você quiser receber mensagem diretamente de mim, você me adiciona e me manda um oi no WhatsApp, tá? Porque só vai para quem está adicionado, para quem já está na agenda. Se eu não estou na sua agenda, você não vai ver eu não vou conseguir adicionar você. A ideia é essa. Obrigada, viu, Wallace? Boa ideia. Eu até pensei, nossa, eu preciso falar isso para as pessoas e eu esqueço, acabo esquecendo de falar isso para as pessoas. Então, gente, a gente está aqui hoje falando, continuando a falar hoje sobre o solstício de inverno. Hoje eu vou até numa comemoração, uma celebração, vai ser muito bonita, eu tenho certeza, vai ser a primeira vez que eu vou, tá, gente? Então, eu estou bem esperançosa de que vai ser bem bonito. E assim que acabar essa live aqui, eu também vou sair, vou comprar flor, deixar minha casa bem florida. E a minha oncinha aqui, ó, é porque, segundo os ticunas, eu tô com essa roupinha aqui, porque hoje, segundo os ticunas, começa a onça estar ali na luta com o tamanduá, ela vai por cima do tamanduá e assim começa o período de estiagem, de seca ali na região mais ao norte do Brasil. Então, essa mitologia que marca, na verdade, o conhecimento sobre a astronomia e a relação do movimento solar, do movimento da Terra em relação ao Sol e à agricultura. Oi, Jane Paz, tudo bem com você? Hoje a gente está fazendo aquela nossa live gostosa de perguntas e respostas. Já teve gente que já mandou perguntinha. Quem quiser mandar perguntinha, está aí no chat. No primeiro... Eu coloquei? Eu fixei? Será que eu fixei? Fixar mensagem. Está na mensagem fixada. Ai, que beleza. E na descrição do vídeo eu esqueci de colocar, eu acho. Será? Eu não sei se eu consigo mudar enquanto eu estou fazendo a live. Ai, que medo de mudar enquanto eu estou fazendo a live. E acontecer alguma coisa com a live. Ai, que medo. Será que é possível? Nunca tentei. Tenho medo de fazer essas coisas, gente. Durante a live. Pessoa iniciante de YouTube. Eu sou youtuber, iniciante. Tá vendo? Ao vivo, transmissões ao vivo. Ai, que medo. Será que eu consigo fazer? Faça sua pergunta. R$10 no Pix e sinto chamar. Eu falei. R$10 do Pix. Tá? Ai, meu Deus do céu. Enviar pergunta. Eu atualizei aqui. Ai, meu Deus, vai ser o que Deus quiser agora. Eu espero que eu tenha atualizado sem ter caído a live. Sem nada, gente. Ai, parece que eu ainda tô aqui, não tô? Cadê o meu chat? Ai, meu Deus. Pronto, tá aqui. Pronto. Não ativa as notificações, entretanto, recebe sempre as lives. Então, aí, tá vendo? Mistérios. Mistérios do YouTube.
Não dá para saber. E aí, gente, como é que vocês vão comemorar hoje o solstício de inverno? Conta para mim. Quero saber de vocês. Como vocês vão comemorar o solstício de inverno? Eu vou numa celebração hoje. Vou enfeitar minha casa. Ontem aqui na nossa live, né? Ontem na live da noite a gente fez aqui um pequeno ritual de agradecimento. Juntos, a gente fez eu dei reiki, enviei reiki aí para vocês para fazer essa limpeza. E hoje a gente vai fazer a celebração. Jane Paz chegou da rua agora, na pilha. A Jane vai dormir, graças a Deus. Ai, que delícia, nem me fale. Dormir é muito bom. Que ótimo. Ah, Jane, mas põe uma florzinha na sua casa para comemorar. Faz isso também. Para você dormir. Aí você vai dormir até assim. Ai, que gostoso esse meu soninho. Tá? Faz isso. Faz uma pequena celebração, uma oração de agradecimento pelo ano que passou, que passamos. Aqui no nosso hemisfério sul, que a gente comemora o ano novo, e tudo bem, adoro, gente, mas o ano novo que a gente comemora é o ano novo do solstício de inverno do hemisfério norte. Mas se a gente tem 2 solstícios de inverno, por que não aproveitar? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar de hoje também e fazer uma celebração hoje. Nem que seja fazer um banho de ervas gostosinho, limpar a sua casa com ele, fazer esse agradecimento, uma pequena oração, coloca uma flor na sua casa, come uma comida diferente, gostosinha. Precisa celebrar, às vezes não precisa ser só saindo na rua, né? Pode ser em casa também. Pode ser em casa também, fazendo aquela comidinha que você gosta, sabe? Já colocou, opa, margaridões do campo. Ai, que delícia! Flores daqui de casa amarelas, Jane, que delícia! Ai, que lindo! Margaridões. Margaridões do campo. Que maravilha! Eu vou ter que comprar. Eu tenho bastante planta em casa. E agora tô com... Mas são florzinhas pequenininhas que estão ali na varanda. E o meu antúrio atrás de mim, ele ainda... Esse aqui que eu plantei, ele ainda não tá vermelhinho. Se bem que não seria a flor, né? Seria a folha. A folha que fica vermelha, né? Uma folha... Mas tem um lá na frente que já ficou vermelhinho. Isso é bem legal. Peraí que eu acho que já tá vindo outra mensagem. Ó, então é assim, ó. Cada vez que eu... Ai, que linda. Eu... Sempre que tiver aqui uma questão, gente, eu vou parar o bate-papo só para responder a perguntinha. Tá? Tô respondendo aqui a pessoa. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos responder mais uma perguntinha. Quem quiser também mandar a sua perguntinha. R$10 no Pix. Ai, gente, tem que pagar minhas contas. Que é R$10 no Pix. Tá? Enquanto isso, a gente vai sempre falar: Oi, Lucilena, tudo bem com você? Como vai? Folhas modificadas chamadas de brácteas. Ah, essas aqui que são brácteas, Jane? Eu lembro que tinha um nome específico que eu não sei qual é. Tudo bem, Lúcia? A gente está batendo papo sobre solstício de inverno, mitologia, tudo isso, enquanto eu espero pelas perguntas. E alguém já mandou uma pergunta aqui.
Então, eu vou responder a pergunta da pessoa. Quem quiser mandar pergunta aí, R$ 10, manda pelo o comprovante do Pix para esse mesmo WhatsApp que está escrito aqui na tela e no chat. Beleza? Mas podem continuar a conversar. E obrigada, viu, Lúcia, que você veio. Muito obrigada. E podem continuar conversando aí no chat, gente. Eu só vou respondendo aqui para a pessoa, tá? Ah, peraí. Deixa eu tentar mostrar a mesa para você. Ai, desculpa. Peraí. Tá? Então vamos lá. Eu já estava puxando. Então, no seu caso, seu caso está parado, né? Para começar. Então tá parado o seu caso, né? Você vai ter que. Você vai ter que conversar, então, com alguém mais experiente, tá? Você vai ter que conversar com alguém que esteja sabendo mais sobre esse assunto do que você, porque tá parado. E você vai precisar de ajuda, porque senão não vai andar, não. Então você precisa de uma motivação, sabe? Você precisa de conversar com alguém que vai te explicar melhor, alguém que vai te falar, alguém profissional, tá? Da área, um profissional da área. Então, você procura um profissional da área para te explicar como fazer, porque tá bem parado mesmo. E não é que não tem potencial, é só que do jeito que tá, não vai ter muitos frutos ainda. Os frutos ainda não acontecem. É como se você estivesse desperdiçando o seu tempo. Tivesse mesmo no movimento de desperdício. Então, é isso, gente. Tá parado. Tem possibilidade? Tem possibilidade. Mas só se você fizer alguma coisa a respeito. Se você não fizer literalmente na prática alguma coisa a respeito, não vai dar, tá? Não vai dar. Então procura alguém. E reflita também. A gente estava falando hoje sobre. Eu falei, né, que a gente está falando hoje sobre solstícios de inverno e tudo isso. Então, reflita sobre aquilo que você põe no papel. Aquilo que você tem que cortar, eliminar. Aquilo que não está mais adiantando, que não está mais servindo. As soluções que você já vinha buscando, coloca no papel. Olha, tentei isso, não deu certo. Tentei aquilo, não deu certo. Assim você vai enxergar e visualizar o que eu estou olhando para cá por causa do celular. Você vai visualizar o que está sendo eficiente ou não está sendo eficiente, que aqui já virou uma questão de eficiência. Porque não está sendo. O que você tentou até agora não foi eficiente. Não é assim? Então, você tem que ver novos caminhos. Então, procure por esses novos caminhos, mas tem a ver principalmente com você procurar novas pessoas para você ter um novo posicionamento. Sabe, busca uma segunda opinião. Aquela história da segunda opinião. Depende ao caso. Procura uma segunda opinião. Porque não está dando certo. Está parado.
E a tendência, se você não procurar uma segunda opinião, não fizer alguma coisa a respeito, é continuar não dando certo, tá? Ficando talvez até pior. É um movimento, tá? Então você vai ter que fazer esse movimento. Vai ter que fazer esse movimento, vai ter que se decidir, vai ter que analisar. Existe aí o potencial? Existe, mas movimente-se. Não adianta mais ficar parada. Não adianta mais ficar esperando. Não adianta. Você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que decidir, você vai ter que se mobilizar e conversar com alguém que esteja acima, tá? Você vai ter que conversar com alguém acima, procura alguma autoridade, procura alguém acima, além de uma segunda opinião, sabe? Se mexe mesmo. Assim, não fica mais esperando, tá? Não é mais para esperar, é para se mexer. Beleza? Faz sentido, não faz? E aí depois, se você quiser aprofundar a questão, você marca comigo. Tá? Mas no geral, aqui, agora, imediatamente, é isso. Não vai se mexer, tá parado. Se você não fizer alguma coisa a respeito, não procurar alguém, talvez até piore um pouco a situação, tá? Espero que eu tenha ajudado. Ah, que flor linda, a Jane me mandou no WhatsApp. Que flor linda! Maravilhosa, margaridas do campo. Que lindo, gostei. Adoro margarida. Antigamente a gente via muito margarida. Aqui na minha região, a gente via muito aquela margarida. Antigamente, 40 anos atrás. A gente via aquela margarida do miolo amarelinho com a pétala branca. Agora a gente não vê mais. Acho que saiu de moda, as produtoras não fazem mais, né? O que tem é muito crisântemo. Mas a margarida, eu amo margarida, amo essa da pétala branca, sabe? Que bacana, hein, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Eita. Lúcia Helena trabalhando muito. Ah, tudo bem, Lúcia. Mesmo assim, obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter vindo. Oi, Rita de Cássia Rossi Porto. Tudo bem? Boa tarde. Ai, Rita de Cássia já chegou com uma flor amarela. Que hoje aqui a gente está colocando flor amarela, Rita, porque hoje é o ano novo no hemisfério sul para os povos originários. Então são milhões, ou milhares, ou talvez milhões de pessoas comemorando o Ano Novo hoje, sabia? Porque é o solstício de inverno. Então, já que é uma comemoração, vamos comemorar colocando a nossa casa alegre em amarelo. Ai, minha linda! Pode, minha princesa. Obrigada! Obrigada mesmo. Você é muito generosa, viu? Você é maravilhosa. Pode sim. Aí é seu, né? Você que sabe. Por mim, tá tudo lindo. Para mim, tá tudo em paz. Mas obrigada, viu? Pode falar para ele sim. Vamos lá. E aí, Rita? O solstício de inverno, ontem eu fiz uma live a respeito, explicando um pouco mais o que é o solstício de inverno, o que é essa mitologia, o que ele traz de simbolismo para a nossa renovação espiritual. Aí eu quero saber da minha amiga que mandou o Pix, se você fala ou eu falo. Fica aí. Então hoje à noite eu vou em uma comemoração, uma celebração de Ano Novo. Ano Novo. E porque a gente acaba sempre celebrando o Ano Novo do solstício de inverno do norte, do hemisfério norte, mas aqui no nosso hemisfério sul também temos. Então a gente pode, nós que não temos mais esse contato, porque a gente tem uma cultura muito influenciada pela Europa, hoje em dia pelos Estados Unidos, a gente pode resgatar isso. A gente pode resgatar esse contato.
Aqui, viu, Wallace? Que linda. A Jane te mandou um presente. E que ela é muito generosa, gente. Obrigada. Ela pixei. Gostei, pixei. Gostei. É um novo verbo aí, pixou. Ela pixou, viu, Wallace? Tá por aí, Wallace. Wallace, escuta. Jane te deu um presente. Cadê o Wallace? Oi. Ah, isso, margaridas, girassol. Então hoje. E aí a intuição que veio, já que estamos falando de solstício, estamos falando dessa luta, né? Simbolicamente, os povos originários antigos do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro. Eles interpretavam esse momento como uma grande luta, a luta do sol contra as trevas, ou, por exemplo, os ticunas, a luta da onça e do tamanduá. A onça é amarela, eu aqui de oncinha, ó, tá vendo? Eu tô amarelinha aqui, ó, tamanduá. Né? Tem a pelagem castanha, cinza, né? Uma coisa assim, representando a noite. Então, olha lá, essa luta. E então vamos celebrar a vitória do sol, que o sol, a partir de hoje, ele tá mais friozinho ainda, mas aos poucos, a cada minuto, a cada segundo do dia, ele vai reinando um pouquinho mais, até chegar a primavera, até chegar o verão. Cadê o Wallace? Vou mandar uma mensagem, não sei se ele tá na live. Deixa eu ver. Oi, Wallace, eu tô aqui na live. A Jane Paz te deu um presente. Ela te deu uma pergunta para você fazer aqui durante a live. Então, vem aqui, corre e faz a sua pergunta. Mandei, ó. Ah, tô me sentindo Vitor Panchorra falando, ó. No WhatsApp, ao vivo. Ai, tô me sentindo igual a ele. A primeira vez que eu vi fazendo isso, eu achei meio doida, assim, sabe? Mas o que esse cara tá falando de telefone? Cara doido. Por que ele tá falando isso? Não vou atender o telefone agora. É claro que ele não vai atender o telefone agora. Ele tá numa live. Quem é que é a pessoa que tá ligando pra ele? Que estranho, né? Pensei que era algum familiar, algum amigo, assim, né? E aí vi que o cara atendeu, né? Aí teve um dia que eu vi o cara. Eu falei pro susto, ele tá atendendo. Falei pro meu marido, ele tá atendendo o telefone durante a live. Olha isso, que louco. Ai, que barato, gente. Ai, obrigada, viu, Jane? A gente espera aqui. Tenho certeza que em algum momento ele vai levar um sustinho. De repente ele volta aí e vê a pergunta, tá? Não é muito louco? Ai, gente. Viu, Rita? Eu tô falando de um conhecido nosso que ele tem um canal de YouTube, tem nada a ver com tarô, tá? Tem a ver com política, mas a gente conversa lá no chat. A gente, sempre que ele faz live, a gente fica lá no chat conversando, mas sobre política, não tem nada a ver aqui com tarô. E aí ele tem esse comportamento que eu acho muito bacana, acho muito inusitado. E eu acho que é o único youtuber que faz isso. Não sei, também não conheço todos os youtubers, né, gente? Eu assisto alguns poucos. Ai, o Wallace viu. Responde escreve que é maravilhoso aqui no meu chat, homem. Melhora aí meu algoritmo. Gente, quem estiver passando por aí, faz aí faz a inscrição, hein? Dá os likes, faz a inscrição. Vou esperar aqui a resposta do Wallace também. A resposta não, a pergunta. Tá vendo? Eu não posso, eu começo a falar, eu me distraio. Quero escrever e falar ao mesmo tempo, não tenho essa capacidade não, gente. Muito legal, né, Wallace? Muito generosa, a Jane. Muito generosa. Então, você me faz aí você que sabe, você pode fazer a pergunta, tanto faz, por aqui ou no WhatsApp, no privado, tanto faz, você que decide. Tá? Decide aí. Você decide. Vai aí. O Wallace já está escolado, ele já sabe o que é objetividade, ele já sabe o que fazer. Né, meu querido? Já tá esperto. Oi, Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo maravilhoso. Tô aqui respondendo as perguntas que o pessoal tá mandando. O pessoal manda aí o comprovante de Pix com a pergunta. Bom dia.
Mônica, amor. E ó, a gente tá falando solstício de inverno de novo, Mônica. Tô falando porque hoje, eu tô falando enquanto não vem a pergunta, tá? E por quê? Hoje, inclusive eu tô com essa roupinha, Mônica, ó, de oncinha, tá vendo que tem oncinha? Comigo tá tudo ótimo, tô bem feliz que hoje é o nosso, aqui no Hemisfério Sul, é o nosso ano novo, tá? Então, eu tô de oncinha porque na cultura ticuna, hoje a onça está por cima do tamanduá. Então, com isso, começa o ano novo ali naquela região norte do Brasil. Tá, então eu vou responder agora aqui para o nosso amigo. Deixa eu mostrar aqui a mesa para ele. Olha, eu precisaria saber se você tem certeza dessa sua afirmação. Tá, você tem certeza dessa afirmação? Você tem prova dessa afirmação? Você tem certeza absoluta? Porque aqui não me parece isso. Porque aqui me veio uma cartada tão extremamente positiva que não é o positivo do sim, é o positivo de uma situação que está muito diferente daquilo que você talvez acredite. Tá? Você tem certeza disso? Só me responde isso, se você tem certeza. Senão é uma impressão sua. Só para eu ter certeza, porque está muito diferente dessa afirmação. Entendeu? Eu não estou olhando o chat. Se você estiver falando pelo chat, eu não vou saber. Peraí. Não, não está ainda. Tá bom, meu querido? Você pode só me confirmar? Eu vou tentar ver aqui mais, mas assim, não me parece. Não, não foi isso que eu quis dizer, meu querido. Não foi isso que eu quis dizer, tá? Não foi isso que a minha pergunta. Talvez eu não tenha me feito fazer entender. Evidente que houve um desgaste, é evidente que houve alguma coisa bem que você vinha numa situação que parecia estar equilibrada, que parecia estar tudo bem, e aí houve um grande corte, houve um grande, é, é, uma grande mudança. É evidente que está aqui as cartas, né? Essas duas amiguinhas aqui me falam principalmente disso, tá? Dessa grande mudança, desse grande corte, elas me falam dessa grande ruptura, elas me falam isso. Mas essas outras cartas aqui me falam que talvez não tenha sido essa a intenção de quem fez o que fez. Por isso que eu perguntei, você tem certeza que fizeram isso? Não estou falando que você fez, eu estou falando da pessoa. Você tem certeza que foi feito isso? Entendeu? Você tem certeza? Às vezes você tem. Será que não é uma impressão de que foi que você recebeu isso? Porque não parece, tá? O que aparece aqui é que sim, houve um movimento de corte, houve um movimento de mudança, houve sim um movimento de ruptura, mas não me parece que tenha sido algo proposital contra você, entendeu? Não me parece que tenha sido proposital. Talvez tenha sido outro tipo de coisa que
tenha acontecido. Me parece muito mais no sentido de um desentendimento. É isso, tá muito mais no campo do desentendimento, entendeu? É um nível um pouco menos grave do que você acredita que aconteceu. Tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Gente, eu vou tentar ficar sem áudio um pouquinho, só para ele escutar. É porque eu não quero expor, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Vocês me falam. Estão me escutando? Espero que sim. Sei lá se estão me escutando. Sei lá se escutaram tudo também, né, gente? Sei lá. É isso. Tá? Será que fez sentido? Espero que tenha feito sentido, tá? Então, assim, só para finalizar, para você, não. Pelo menos não foi assim que aconteceu, tá? Aconteceu desacórdias sim, mas não nesse nível que você está pensando, tá bom? Então, reveja. Esse rever vai ajudar você a aliviar o seu coração, inclusive a repensar suas relações. Então, esse rever vai te ajudar bastante. Eu sabia que hoje viriam lives de renovação, viriam perguntas relacionadas à renovação. Incrível, né? Incrível, maravilhoso. Tá tudo bem aqui, tá tudo bem aqui. Tá tudo bem aqui. Estão me vendo. Ok. Tá bom, meu querido? Agora, reflita sobre isso que foi falado, tá? Eu sei que quando a gente está com uma impressão tão forte, de uma certeza tão absoluta, repensar a respeito até dói, né? Repensar a respeito mexe muito com a gente, mas é importante a gente repensar, tá? Aí, meu amigo, aí é outra pergunta, né? Lembra que eu falei? Bonitão, meu amigão. Tá bom? Em relação a essa primeira, é uma pergunta por vez, desculpa, só para eu ser só para eu ser equitativa com todo mundo, que eu avisei todo mundo que seria uma pergunta por Pix, né? E só para eu ser equitativa com todo mundo, tá? Aí a pergunta que você fez foi essa resposta que foi dada. Tá bom? Reflete, reflete. Mas reflete também para saber, meu querido, porque o tarô falou o seguinte: olha, talvez não tenha sido assim do jeito que você está achando. É isso, meu querido. Talvez você esteja aí com uma certeza que talvez não tenha sido exatamente assim. Tá? É isso que o tarô falou. Reveja a sua certeza. De repente não foi assim, exatamente assim que aconteceu. Não, meu amor, não precisa pedir desculpas, não, meu amigo. Que não tem esse negócio, não. Tá? A gente tá aqui se conversando. Fica difícil a gente assim, porque no online, né? A gente tá tentando conversar e fazer tanta coisa ao mesmo tempo, assim a gente vai se adaptando também, né? Tem que pedir desculpas, não. A gente tá aqui na paz. Hoje a gente tá aqui num dia de celebração. Um dia em onde no nosso hemisfério sul
Estamos deixando, olha só a mensagem, né, Wallace? Aproveita essa energia. Vamos aproveitar essa energia no hemisfério sul que está dizendo o seguinte para nós, da gente deixar morrer o que tem que morrer, o passado ir para o passado, deixar, não ficar preso, não tentar segurar o sol. O que essas culturas originárias ensinam? Não adianta você tentar segurar o sol, ele é uma luta, ele vai continuar e ele vai ser vitorioso, virá o sol invictus. Sol invictus é o sol vitorioso. Esse é o sol invictus. O sol vitorioso. Ele voltará a reinar cada vez mais. O sol da nossa emoção, o sol da nossa consciência. Tá? São aqui, ó, os desafios que a gente tem internos. São os nossos desafios internos que esse momento simboliza, que o solstício simboliza. É a nossa, quando a gente tem, por exemplo, figuras, né? Existem ali, antigamente, na antiga Grécia, existia o deus Ares. E na costa da África, ainda hoje, aqui no Brasil, o orixá Ogum. Eles são da guerra, senhores da guerra, mas não simplesmente a guerra física exterior, mas a guerra interior. É a nossa luta interior. Se a gente ficar arraigado nas nossas certezas absolutas, a gente já perdeu a guerra. Tá? A gente perdeu a guerra. Eu tô me segurando numa certeza absoluta, rigidamente. Eu perdi uma guerra. Perdi a guerra inteira, não foi nem a batalha. Agora, se eu deixo soltar um pouquinho e falo, calma, deixa eu me rever, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver o que pode continuar, o que vai ser transformado, o que vai ser modificado e o que simplesmente deve ir. Aí eu tô na batalha. Aí eu voltei para a batalha. Isso, meu querido, isso. Reveja. Reveja o que eu estou dizendo. Olha, reveja. Não me parece ter sido desse jeito. É assim que sai no tarô. Tá bom, meu querido? Não parece ter sido desse jeito que você acreditou ter sido. Por isso que eu gosto do tarô, que às vezes ele mostra pra gente o nosso próprio passado com novos olhos. Eu olho aqui uma caneca, olha só, faz de conta. Eu tô olhando aqui essa realidade. Então, para mim, eu vejo uma realidade onde tem uma caneca e aqui em cima tem uma marquinha de batom. Mas vocês estão vendo essa marquinha de batom? Não. Por quê? Porque vocês estão olhando outro aspecto da realidade. Então, eu posso passar a vida inteira achando, nossa, essa canequinha tem sempre essa marquinha de batom. Mas, o tarô ajuda a gente a fazer isso aqui, ó, a enxergar outros aspectos da realidade. E é esse o movimento que o dia de hoje convida a gente a fazer, olhar esses outros aspectos da realidade. É muito simbólico, é muito especial. Então, meu querido, aí eu precisaria ver com você em outro momento, tá, Wallace? Porque aí seria um aprofundamento da sua questão e aí precisaria ver com mais calma em outro momento, tá? É que, de novo, aí você tem que ver novamente. Será que é desse jeito? Será que você não está interpretando de uma maneira? Essa é a pergunta. Essa é a mensagem que o tarô passou. É uma questão de interpretação sua. Tá bom? Então, eu também não sei o que é exatamente, mas aí a gente teria que sentar junto e rever isso junto de uma outra maneira, mas com mais detalhes, tá? Lê, eu não ajudo mais ninguém, prefiro ajudar. Tudo bem, Isabel, ajuda os animais. Ajuda os gatinhos precisam de ajuda. Gente, ajudar, o que não falta é gente e ser e bichinho e mãe natureza para a gente tomar conta. O que não falta é oportunidade. Não tem uma passagem assim também na Bíblia? Isso é muito bom fazer carinho com gatos. Não tem uma passagem assim na Bíblia, gente? Quem conhece mais a Bíblia que escreva, porque eu não sei esse detalhe, tá? Ogunhê, meu pai. Axé, assim seja.
Tem... Jesus chega numa casa, eu lembro mais ou menos a história, o enredo, hein, gente? Eu não sou especialista, não. E aí, uma das mulheres dessa casa, não sei, lembro se era Marta, não lembro quem que foi, ela pegou um azeite, um óleo de massagem, tipo um óleo de massagem corporal, um azeite do mais refinado, do mais requintado, do mais master, blaster, tudo de bom, pra banhar, acho que pra passar nos cabelos do Cristo, fazer alguma coisa, não lembro. E aí acho que foi Pedro que chega para Cristo e fala assim: olha só que desperdício, esse dinheiro gasto nesse azeite poderia ajudar não sei quantas pessoas, poderia fazer não sei quantos benefícios. Jesus responde: sempre haverá os pobres para você ter que ajudar. Ela escolheu essa maneira de manifestar o amor dela. Tudo bem. Ou seja, existem várias maneiras da gente manifestar o amor, né? Tudo bem. Para um vai ser cuidar da família, para outro vai ser cuidar dos bichos, para outro vai ser cuidar de si mesma, para outro vai ser do idoso, para outro vai ser do cadeirante. Tudo bem, gente, oportunidade não falta. Agora, ficar paradinho ali só orbitando no próprio umbigo é que complica a gente. Então, se está cuidando dos bichos, parabéns, é isso mesmo. Vai cuidar dos bichinhos. Isabel, você precisa conhecer a Clotilde, a gata do dono da farmácia, toda pretinha, uma princesa. Oh, meu Deus do céu. Usa até cordão de ouro. Ai, como ele deve ser ouro, né? Ai, que linda. A minha gata, eu tenho uma pequenina. A minha pequenina é uma gata preta. Aqui, ó. Minha pequenina é uma gata pretinha. Ah, tá. Eu vou perguntar aqui uma. Vou responder mais uma pergunta aqui, tá, gente? Ai, gente, que gatinha linda. Manda foto pra mim. Mas me marca no Instagram, isso. Coloca a foto no Instagram, me marca lá no Instagram. Vamos mexer meu Instagram, gente. Vamos agitar meu Instagram. A Ale Rocha na web também. Me adiciona lá no Instagram, marca, fotografa ela e me marca pra eu ver. Tá bom, Wallace? Tá, minha querida, eu vou responder agora pra você, tá? E ó, me marca no Instagram, continua a conversar aí, gente. Eu só vou responder aqui a pergunta da pessoa, tá? Muito bem. Tá uma situação conturbadinha, né, amiga? Ahn, eu sou obrigada a falar, tá bom? Eu sou obrigada a falar do jeito que tá aqui, tá? No sentido de ajudar. Não foi só ela que fez isso, né? Ele também, né? O adulto da relação fez isso também. E o adulto da relação, principalmente, fez isso. Não foi só ela que fez. Ela é a figura da frente que determinou, que deu a ordem, que executou. Ela foi uma executora. Mas quem está no comando da casa é o pai, né? A decisão era dele. Ele fez isso. Junto. Dói, desculpa. Eu sou obrigada a falar. Para você conseguir enxergar a realidade. Tá? E esse pequeno, ele é muito... É um pequeno iluminado, tá? É um pequeno iluminado. É um pequeno de uma grande força e que ainda vai brilhar muito. E a força de vontade desse pequeno não é pequeno. Ele é pequeno, mas a força de vontade dele não é pequena. Tá? Ele... Agora, literalmente, ele tá com o coraçãozinho na mão. Tá com o coraçãozinho na mão.
Mas o coraçãozinho na mão dele, e essa experiência tá vindo karmicamente para o pequeno, para construir, ajudar a construir quem ele vai ser no futuro. Tudo tem um motivo. Agora é difícil a gente enxergar tudo, né? Mas tudo tem um motivo. Então é preciso que você saiba também, ó, tá pedindo para você observar. Agora é o momento de você ficar mais no sentido de uma observação. Eu sei que não foi essa pergunta, mas está aparecendo aqui. No sentido de você ficar mais numa observação, sem ter grandes interferências, mais observe e para você mesma ilumine a situação para você mesma. Ou seja, procure ver mesmo o conjunto. Não é só ela, é ele também, o adulto. Tá? Tá fazendo. E a escolha principalmente foi dele. Não foi dela. Ela só executou. Ah, sinto muito. Agora, o pequeno vai brilhar, meu amor. O pequeno, nesse momento, ele tá procurando entender, tá? Ele, talvez o que você... Deixa eu ver aqui. O que ele mais está fazendo, sim, tá com o coraçãozinho na mão, normal, acontecer. Tá procurando entender a situação e ele vai superar. Esse pequeno vai superar, tá? Vai demorar um pouquinho, com certeza, mas ele vai superar. E lembra que os pequenos crescem rápido, hein? Cresce rápido e ele vai saber usar esse acontecimento atual no sentido do próprio crescimento. Isso faz parte do próprio crescimento dele, tá? Mas ele vai ficar bem. Logo ele fica bem, tá? Ele não é... Ele tem os pequenos têm um poder de transformação muito maior, de superação muito maior do que a gente. Então ele vai ter esse poder de superação, tá? Esse pequeno vai ficar bem. E vai se transformar bastante, vai amadurecer. Então ele ainda vai ficar bem, tá? Agora ele tá, se você quiser conversar, mas sem, assim, só conversar, são movimentos da vida, explicar que são coisas que acontecem, que são transformações que a vida traz pra gente. Isso pode ajudar. Mas sem, não fica interferindo, não fica se metendo, não, para não caçar encrenca para você, tá? Para você não se desgastar. Faz parte do karma. É duro, né? É duro a gente aceitar. Que dói, né? Mas faz parte do karma. Mas ainda vai ter coisa boa na vida desse pequeno, viu? Fica assim, não. Ainda vai melhorar as coisas. Vão melhorar as coisas, tá? Ainda vai ter mudança, mas que era uma mudança que tinha que acontecer, pelo menos nesse momento. A vida desse menino ainda vai ser transformada, tá? Ainda vai vir coisas boas para eles. E o que você pode ajudar é nesse... aí eu já teria que abrir outra cartada para saber como você pode ajudar. Mas assim, ele ainda vai ficar bem, tá? Deu para ajudar? Deu para entender? Deixa eu ver. Wallace, já teve um gato que foi visitar dentro de casa. Um dia antes fiscaria nele na rua de casa. Ele foi de visitar. Já aconteceu comigo também. Eles são muito espertos, os gatinhos. Jane Paz. Que bom, é o que eu queria saber mesmo. E converso bastante com ele e não interfiro. Isso, meu amor, é isso mesmo. Isso mesmo, perfeito. Que bom, fico feliz por você. Fico feliz, assim, de você conseguir conversar com ele, de você, né, já... Ainda bem, né, que já sabe até onde a gente pode ir, às vezes, né? Às vezes a gente não pode interferir muito, né? Ai, ai. Tá vendo? Outra nova perspectiva. Hoje a live vai ser aquela energia de trazer as novas perspectivas. Sabia que essa energia ia acontecer. Tá aqui. Tá vendo?
E a gente também estava falando de se alinhar com as energias desse ciclo de recolhimento e renascimento. Alinhar com as energias é isso, é alinhar com a energia e a gente, é, ao entender essas novas perspectivas, reajustar os nossos rumos também, né? Reajustar as nossas posturas. Pouco antes eu estava falando sobre a gente não ficar arraigado. E olha que eu sei o que é isso. Que é a gente ser rígida, né? Nas nossas opiniões, nas nossas posturas. Aí depois dá tudo errado, a gente sabe por quê, né? Movimento. Igual no filme lá, Movimento is Vida. O filme. E assim a gente vai continuar a falar sobre essas energias maravilhosas. Ontem eu fiz a live atemporal, quem quiser ir lá olhar também, enquanto não vem perguntas, que eu tô aqui hoje tranquilinha com vocês, não tá tendo obra, não estou escutando a criançada gritar da escola do lado, não estou escutando a outra obra, então tô aqui tranquilinha com vocês. Quem quiser mandar a sua pergunta no Pix é R$10. Quem quiser agendar uma leitura exclusiva comigo, 1 hora, a gente com calma, conversando aqui, ó. Também tá aqui na descrição do vídeo, manda a solicitação pelo WhatsApp, que é o mesmo do Pix, é R$150. Aí eu preciso da comprovação do agendamento, tá, gente? É complicado só quando a pessoa não manda a comprovação, fica esperando o último minuto, aí eu não confirmei, aí eu posso agendar outra pessoa que já confirmou, gente, aí sinto muito. Simples assim, eu quero para dia X no horário Y. Aí a pessoa chega no dia X no horário Y e me mandou o comprovante, eu já agendei outra pessoa, meu amor. Sinto muito, a vida é assim. Mas eu queria, mas não confirmou, tá escrito aqui, ó, confirmação, preciso. Tá? Organização, tá? E hoje à noite a gente vai. Ontem de tarde, hoje à noite eu vou numa celebração de solstício de inverno dos povos andinos. E ontem à noite Ontem à noite a gente fez a live atemporal. Anteontem, eu queria falar disso aqui também, ó. Só porque é meu amigo, né? Publicidade não. Isso aqui, ó, ganhei isso aqui ontem. Que eu fui lá na feira do livro do Pacaembu, que está acontecendo aqui em São Paulo, e eu ganhei um livro, Pequenas Cotidianeidades, Tiago da Silva Palma. Então, ele me deu esse livro aqui de presente, ai, que chique, e ele tá lá. São pequenas crônicas, tá? Mas são pequenas crônicas com uma escrita quase poética, assim, bem, bem bacana. E é isso, o cotidiano são pequenas cenas, né, que acontecem ao longo da vida, do dia, e, enfim, reflexões. Tá bem legal esse material aqui, do meu amigo, não é publicidade, é só porque vocês podem comprar aí, é da editora Patuá, e tem que divulgar os amigos, né, gente? Tem que divulgar os amigos também, né? Trazer um pouco de literatura pra gente, de paz pra gente, né? De harmonia, palavras boas, tirar a nossa cabeça, a gente fica ali com a cabeça só, preocupada com o dia a dia, preocupada com isso, vamos fazer uma higiene mental, pegar uma literatura, renovar um pouco a cabeça, pensar em outras palavras, a gente fica se contaminando também com palavras negativas ao longo do dia, ao longo da vida, pelo amor de Deus, vamos pensar aqui também em coisas bacanas. Então tá aqui, ó, tô divulgando o livro do meu amigo que publicou, Pequenas Cotidianeidades, do Tiago da Silva Palma, editora Patuá. Ó, tá aqui, ó, editora Patuá. Tem o site, aí quem quiser compra aí pelo site. Não é publicidade, é porque eu estou aqui divulgando o trabalho do meu amigo. Outro trabalho que eu vou divulgar também, que hoje também tem que aproveitar e divulgar o povo, né? Outro trabalho que também eu vou divulgar é da psicóloga Márcia Galindo, que já na semana que vem, dia 28 de junho... Cadê?
28 de junho. É 28 de junho? Deixa eu olhar aqui, ó. Márcia Galindo, ela vai fazer um workshop aqui em São Paulo, mas esse é presencial, tá? Márcia. Vou pegar aqui a informação para falar bem bonitinho para vocês. É um workshop, exatamente, 28 de junho, Encontro com o Feminino. É um workshop onde ela vai trabalhar a psique por meio das deusas gregas, os arquétipos das deusas gregas. Que todos nós temos todas essas deusas em nós. Só que uma ou outra vai vibrar mais, de acordo com várias características, vários motivos, e alguma outra também vai estar com uma chaga, vai estar ferida. Então, esse workshop ajuda a gente a enxergar isso. E é Márcia Galindo, ela está no Instagram como @_Márcia Galindo. Então, você procura lá. O underline é aquela linha de baixo, né? Aquele traço de baixo, Márcia Galindo. E aí você pede a informação para ela, como é que faz, quanto valor e tudo mais, para participar do workshop dela, que vai ser dia 28 de junho, mas aí é presencial, tá? É um workshop presencial aqui em São Paulo, das 14 às 17h30, lá no Tatuapé, no bairro do Tatuapé, mas bem pertinho do metrô Carrão. Então, eu estou divulgando trabalhos, porque não é publi, mas para divulgar, né? Ajudar aí as nossas amigas. E a Val Alencar, que eu fiz aqui a leitura atemporal também com ela, tarô e runas, ela tá com um grupo de WhatsApp. Você também entra em contato com ela no Olhar para Si Runas. Ela tá aqui no YouTube e ela tá no Instagram como Olhar para Si Runas, _Runas. E ela tá com um grupo de WhatsApp para tratamento de radiestesia para a área de trabalho. Vamos desenrolar. Então, olha quanta coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo, gente. Tá muito bacana. E quem quiser mandar sua perguntinha, faça igual as nossas amigas e amigos que já fizeram. Manda sua pergunta no Pix. No Pix. R$10 aqui para mim. Tá aqui embaixo o Pix e o endereço. Se você estiver fora do Brasil e não tiver acesso ao Pix, eu uso o Wise. É o serviço que eu uso, não é propaganda não. Ai, quem me dera. Tá aqui, olha. O meu código do Wise. Eu prefiro ir em real, tá? R$10. Mas vai que, se você não tem acesso aos reais, por algum motivo, $2 ou 2 euros. Que a gente é chique aqui. A gente aceita real, porque a gente é chique. Real. Mas se não tiver jeito, pode me mandar outra moeda. Tá bom? E vocês, povo do chat? Cadê meu povo do chat? Cadê as inscrições? Cadê os like? Cadê os like? Cadê os comentários desse chat? Exatamente. Ler é a melhor atitude que podemos ter por nós, aqueles que nos odeiam. Quanto mais aprendemos, mais podemos ajudar o planeta. Exatamente. E ajudar o planeta é também ajudar a gente, né, Jeane? A gente também tem que se ajudar, a gente também tem que se curtir. A nossa higiene mental, cuidar da nossa cabecinha, escrevendo, cozinhando e escrevendo. Pode cozinhar e escrever, claro que pode. O que você está cozinhando aí? Conta para nós. Hoje eu queria comer uma coisa diferente, eu vou comer... Será que vai ter comida lá na celebração andina? Não sei, nunca fui. Hoje eu vou nessa celebração de solstício de inverno à noite e eu nunca fui. Espero que tenha alguma coisa para comer. Se não tiver, eu vou ter que arranjar. Olha, é 1h30, já tô pensando no que eu vou comer às 10h30 da noite. É isso que eu tô em casa, gente. Mas quando eu tava trabalhando, tendo que sair de casa para trabalhar também, agora eu tô trabalhando dentro de casa. Mas antes eu tinha que pegar transporte e tudo. Eu já saía com uma marmitona assim completa, do lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o lanche da volta, até eu chegar em casa. Imagina você chegar em casa com fome? Não, né? Tem que comer aquela coisinha antes de sair do trabalho, 6 da tarde. Opa, calma lá. Tomar aquele chazinho, tomar alguma coisa.
Eu penso na minha comida o dia inteiro. O que eu vou comer, gente? Ai, que loucura. O que você tá cozinhando, Jane? Ai, meu Deus. E aqui a minha oncinha. Hoje, por sorte, eu quero. Então, eu tava falando disso, né? Por sorte, hoje eu tô com essa camiseta que tem uma onça. Agora eu tenho que arranjar camiseta com tamanduá, nem que eu mesma tenha que desenhar para quando chegar o final do ano, né, gente? Comemorar a volta do tamanduá. Olha lá. Cozinhando. Aqui, ó. Estou fazendo fricassê de frango para o neto. Para mim, só vegetais. Ai, adoro. Eu sou vegana, né? Então, eu adoro tudo quanto é vegetal. Outro dia eu tava louca, perreada, que eu queria comer abobrinha. Aquela abobrinha italiana, sabe? Aí meu marido fez pra mim. Falei, pelo amor de Deus, vou ter que cozinhar rápido. Cozinha rápido que eu quero comer. Ai, nossa, eu comi 2 cumbucas, assim, ó. Que aqui a gente fala cumbuca, a gente não fala cambuca, que a gente é cumbuca. Tá? Aqui a gente é desordeiro, a gente não é pacífico, aqui é cumbuca. Né? Vamos ver, gente. Vamos ver quem quiser mandar mais perguntas. Estou aqui batendo papo, falando do solstício, falando da mitologia. Quem souber mais algum mito em relação ao inverno, pode nos falar, que a gente gosta de saber, a gente gosta de aprender. E foi tão legal a live sobre solstício ontem, né? De inverno, porque eu aprendi tanto a respeito dessa mitologia que a gente precisa, na verdade, estudar mais a nossa mitologia sul-americana, né? Amo abobrinha. Aqui a Jane. Amo abobrinha, gosto dela grelhada. Agora deu vontade de comer ela grelhada. Ai, caramba. Agora eu quero comer. Então, gente, quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar. Que eu vou ler aqui ao vivo. Alexandra, mas eu queria mandar uma pergunta, mas eu não queria que fosse ao vivo. Queria que fosse ali mais particular, assim. Então, você manda a sua pergunta. Aí, fora da live, é um pouquinho diferente. Aí, você me manda a sua pergunta pelo WhatsApp, que é esse aqui também, que está aqui. Com o comprovante do Pix, R$18. Aí, é R$18 fora da live. E eu gravo um áudio para você, tiro a foto da mesa e mando para vocês. Se vier alguma intuição de algum banho de ervas, alguma vela, alguma coisa, aí eu falo para vocês também, tá? Jane, o pequeno, se você tiver com o pequeno assim, em algum momento, se ele tiver, às vezes com aquela noite mais dificinho de dormir, você pode dar um banho de erva doce. Só erva doce. Um banho de ervas. Faz ali aquele chazinho da erva doce, o banho, né? Coloca a água coloca a água ali da temperatura agradável a ele, do chuveiro, do banheiro, do banho. E aí joga aqui, ó, da cabecinha para baixo. Isso ajuda a relaxar a criança. Criança até os seus 10, 11 anos. Aí depende muito do pique da criança. Mas ajuda bastante, tá? A relaxar. E harmonizar o sono da criança. É muito gostoso. Vamos ver se tá vindo pergunta. Ai, meu Deus do céu, peraí. Aí é complicado. Aí, de preferência, vocês me mandam por escrito. Então, muito bem. É isso aí. Deixa eu responder aqui.
Ó, gente, é assim, vocês estão me... Quem manda a pergunta... Tem gente que manda pergunta, até só explicar, né? Se alguém está me assistindo aí, manda pergunta pelo comprovante com comprovante do Pix, pelo WhatsApp, e aí eu respondo, tá? Deixa eu só acertar aqui. Bora. Fazer mais uma perguntinha aqui, povo. Tá bom? Ah, que bom. Ele tem 14, dorme bem. Ai, que bom, que ótimo. Muito bem. Comprou um travesseiro de lavanda. Ai, que luxo. Ai, que gostoso. Muito bom. Então tá ótimo. Que bom. Não, aí 14 já não precisa. Já não seria isso. Porque ele é bem meninão, né? Vamos lá, deixa eu responder aqui a pessoa, tá bom? E ó, mas pode continuar a falar aí no chat, gente. O Wallace gostou do seu almoço, hein, Jane? Ai, ai, deixa eu ver, ó, de novo. Sempre tem que. Eu vou mostrar a câmera pra você, tá bom? Nossa, que bonito. Que bonito. Gostei. Vai ser. Ai, ai. Muito bonito. Tem tudo a ver. Olha, tudo a ver, né, gente? Sabia que hoje é o dia. Hoje é o dia. Olha, a gente tá vendo aqui. Ah, meu Deus, travou minha mesa. Então, a gente tá vendo aqui um movimento de. Pronto, desculpa. Um movimento de esforço, um movimento de luta mesmo, um movimento de. Ah, isso agora, né? Um movimento de esforço, um movimento de luta, um movimento de dedicação que visa essa prosperidade, né? Que visa um objetivo maior. Então, isso tem um objetivo que é maior do que simplesmente o evento que você vai, sabe? Não é um evento à toa, não é um movimento à toa assim, nesse sentido, fútil, simples, singelo, é só, não, tem um objetivo maior ali a ser alcançado, um objetivo que vai ser o da mudança mesmo, de transformação, consciente de mudança, consciente de transformação, isso é uma luta mesmo, né? A força está dizendo por quê? Porque realmente é uma luta de transformação, é uma luta para modificação, é um esforço. Eu tô tentando achar a palavra. É um ativismo até, né? É alguma coisa ligada até ao ativismo. Então, esse ativismo, ele vai trazer frutos que no começo você vai achar que são frutos pequenos. Tá? No começo, as pessoas ali envolvidas vão achar que são frutos pequenos. Vão achar que quase ninguém está vendo isso, né? Mas sim, isso vai ser visto, isso vai crescer. E que começa pequeno, mas cresce. Cresce sim. E vai ter muita modificação ainda, hein? Vai ajudar a te trazer muita modificação. Eu acho que é muito válido, eu acho que é muito legal. Vai ajudar você a trazer grande modificação, grande transformação. Então é bacana você se sintonizar com isso, é bacana você se sintonizar com essa força sim, com esse movimento sim, porque você vai observar aí que as suas perspectivas vão mudar.
Vai ter mudança aí para você. De perspectiva e próspera, vai te ajudar na sua prosperidade. Eu acho importante. Eu acho importante. Quer dizer, tá baseada no que eu estou vendo no tarô, eu acho importante. Na minha opinião, baseada aqui no tarô, parece ser algo que vai te proporcionar uma guinada. Tá? Isso vai te proporcionar uma guinada de consciência. Que interessante. Que vai te ajudar a sua prosperidade, que vai ajudar você a enxergar aquilo, vai te ajudar a enxergar um momento de estabilização, um momento de paz, um momento de equilíbrio, vai te ajudar vai te ajudar você a enxergar os caminhos, inclusive os caminhos daquilo que você tem que cortar, realmente. Realmente, mudança, gente, mas dentro do nosso tema de hoje, impossível. Mudança. Nossa. Tem a ver com isso mesmo. Tá? Eu puxei aqui outras cartas. Aqui. Então, tem a ver com essa mudança de perspectiva que vai ajudar você a mudar a sua energia, que vai ajudar você a ter mais prosperidade e também vai ser, gente, é até complicado eu falar a palavra, vai ser praticamente mágico. Mas você sabe, algo mágico, algo assim que você fala, nossa, aquilo realmente mudou. Caramba! É isso. Que interessante. Você tem que aproveitar essa oportunidade, tá? Aproveite essa oportunidade para que você possa, inclusive, cortar o que você tem que cortar, mandar para fora. Mandar para fora o que você tem que mandar. Vai ser muito bom. Agarre sim essa oportunidade, vá, faça, participe e se integre, porque olha que resultado maravilhoso. Os resultados aqui vão ser maravilhosos. O resultado de... Olha isso aqui. A estrela, o mundo, o as. Maravilhoso. Aqui. Fica travando, né? A minha mesa fica travando, mas você está me escutando, né? Você está me escutando direitinho, você está vendo. O importante é isso. Vou até mudar aqui minha carinha, fica travando a mesa, fica chato. Acho que deu para entender, né? Olha só, que conjunto é esse? Que conjunto é esse? Um conjunto, sabe do quê? De prosperidade, um conjunto de renovação, de conquistas, de abertura, sabe aquela energia de ano novo? É energia de ano novo mesmo, o ano que começa, vida nova. Gostei, vá atrás, vida nova, é disso que a gente gosta aqui. Às vezes a gente quer vida nova, né? Né não? Obrigada, viu? Aqui, ó, a Jane já passou a receita, ó, da abobrinha grelhada. Corta em rodelas, coloca na frigideira com um pouco de óleo. Vou fazer. Pena que acabou minha abobrinha. Foi tudo ali no refogado. A gente não, meu marido, assim, a gente fez refogado no seguinte sentido, eu dei a ideia. Aí meu marido executou. Então eu posso dizer que foi a gente que fez a abobrinha, né? Não posso dizer? A ideia foi minha. Eu que tirei da geladeira, coloquei em cima da pia, peguei a batata, coloquei em cima da pia, peguei a cebola e coloquei em cima da pia. Aí eu falei, marido, ficaria muito bom se isso aqui ficasse cozido. Ele fez. Então a gente pode dizer que eu participei, né? Eu dei ideia. Aí acabou. Acabou a abobrinha. Agora tem que comprar. Me dá receita de cenoura, então. Mais fácil.
Se eu tiver que fazer, vai ter que ser fácil. Se o marido tiver que fazer, aí pode ser mais complicado. Fazer um bolo de cenoura. O que vocês acham? Ai, adoro bolo de cenoura. Ó, tô brincando aqui, mas assim, a gente tá lendo o tarô. Estamos lendo aqui as perguntinhas que as pessoas mandam pelo WhatsApp. Quem estiver passando por aí, se inscreve. E enquanto isso, a gente fala sobre o solstício, fala sobre as energias maravilhosas do ano que estão acontecendo. Meu marido é maravilhoso. Meu marido é muito legal. E tá lá agora. Garanto que se eu for pra lá, tem 2 gatinhas com ele e um cachorrinho. Aí a outra pretinha tá aqui comigo. A minha pequenina. Tá lá dormindo, roncando. Ela ronca, gente. Minha gata ronca. Isso significa que tá muito bem ela, né? Eu que lute, né? Ela tá ótima. Tá? De nada, Wallace. Eu que agradeço. Eu toda trabalhada no vermelho, ó. Tô toda, né? Na China, o vermelho é a cor da alegria, do ano novo, do casamento, sabia? Isso mesmo. Então, aí eu coloquei vermelho, porque é uma cor alegre. Tô aqui com vermelho aqui também, né? Tudo aqui tá no vermelho, ó. Tô toda trabalhada no vermelho. Uma cor bem alegre, a oncinha por cima. Recebe zilhões de receitas, shorts e vídeos. Ah, é, a gente pesquisa, aparece mesmo. Eu também, tem um monte de receita gravada. Eu faço uma ou outra só. Mas conforme eu falo, eu acho que um dia eu poderia fazer essa. Aí eu salvo. Aí eu poderia fazer aquela outra, aí eu salvo. Agora o lance é fazer. Agora eu tô tentando criar coragem de fazer uns biscoitinhos. E que no meu caso tem que ser receita vegana. Porque eu sou vegana. Então, às vezes eu vejo receitas que eu penso, essa aqui eu vou adaptar. Dá para adaptar, porque tudo dá para adaptar, gente. Toda receita dá para adaptar. Então, eu já adaptei várias. E tem outras que são tem os canais veganos que eu sigo, porque aí sim, já é aquela receita toda prontinha, perfeitinha. Fiz até um curso de queijos veganos, maravilhoso curso, com o Flávio Juste. Foi aqui em São Paulo, presencial, maravilhoso, gente, do canal Vegetariango. Eu fiz o curso dele. Nossa, muito bom. As receitas do canal dele são perfeitas. Não tem como errar, não tem como errar. Jane Paz, mas tem muita receita vegana também. Então, olha, o dia que você quiser uma receitinha assim. Porque tem gente que faz, não é nem porque é só vegano, mas é porque é alérgico a leite. E eu descobri que existe alergia à carne também. Enfim. E olha, o de queijo dele é maravilhoso. Ele viaja pelo Brasil fazendo, às vezes. Dando às vezes esse curso. E no canal dele tem algumas receitinhas de queijo, mas o que ele ensina no curso é fermentado. É aquele sabor de queijo fermentado mesmo, sabe? Maravilhoso. Tudo com castanha. A base de praticamente tudo é castanha. Tem que comprar castanha. A minha acabou hoje. Fiz o meu último litro de leite hoje. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda a comprar castanha, gente. Manda o Pix, faz as perguntas. Agenda tarô comigo. Tem que comprar ração, tem que comprar castanha. E a gente está falando de solstício aqui. Enquanto... O nome de quem? Flávio Juste, canal Vegetariango. O canal dele aqui no YouTube, se você procurar no Instagram também, Vegetariango. Mas não tem... Ele é bem divertido, você vai ver que o canal dele é bem palhacito, bem divertido. É um figuraça. E... as receitas dele são perfeitas. Não tem uma, não tem... Se você falar assim, eu errei. Não, impossível. Você seguiu do jeito que ele... Se você seguir do jeitinho... Tem uma outra que eu gosto também, que tá aqui no YouTube, se chama Mocinha. Essa outra também é maravilhosa. Nossa, Mocinha. E ela tem muitas coisas de confeitaria, sabe? Doce, sorvete, bolo.
Aí não tem como errar, gente. É só seguir do jeitinho. E ela até ensina as adaptações, assim, que às vezes a gente quer, a pessoa não quer o leite de castanha, mas quer o leite de soja, não quer esse, não quer aquele. Enfim, ela sempre vai dando essas dicas também. Eu sigo e eu faço. Tá? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, deixa eu olhar o celular aqui, meu Deus. Muito bem. Enquanto as pessoas não mandam perguntas, a gente fica aqui batendo papo sobre a espiritualidade. Quero saber o que mais vocês querem saber no geral. Querem bater papo no geral sobre alguma coisa da espiritualidade? Sobre alguma coisa desse momento? Hoje a gente pode fazer uma celebração em casa, já aproveitando que é o solstício de inverno no hemisfério sul do planeta, principalmente. O planeta é inclinadinho, né? Ele está girando em torno do Sol, ele não está assim retinho, ele tem uma leve inclinação. Então, esse hemisfério sul é uma convenção, tá? Inclusive, essa coisa de norte e sul é uma convenção, né, gente? A gente sabe, né? A gente sabe que esses mapas, eles foram decididos, os mapas que hoje atualmente usamos, eles foram decididos pelos países europeus. Então, eles vão colocar quem no topo, por exemplo, da página? Eles. E aí vai colocar ali no desenho, na hora de desenhar, de passar um objeto que é esférico para um objeto plano, que é a folha de papel, tem distorção. Tem distorção matemática ali no desenho, né? Então, como solucionar isso? Solucionamos deixando em destaque os nossos países colonizadores. Ali na Mãe Natureza não é assim. Na Mãe Natureza não tem linha dividindo um país do outro. Né? Gente, inclusive, por falar nisso, que eu estou falando disso, para lembrar a gente que o Sol ele vai atingir aqui a Terra diferentes posições ao longo do ano, e isso vai causar aquilo que nós chamamos de solstícios e equinócios. Um dia eu faço só do equinócio, a semana inteira do equinócio, agora é solstício. E sabe o que, cara? Que eu tô lendo Cara, eu soltei um paulistanês agora, hein, meu? Putz, grila, meu. Eu tenho minhas limitações. Gente, eu fiz uma live uns meses atrás, logo que eu abri o canal. Gente, deve ter sido a minha terceira live. Segunda, terceira. Sei lá, deixa eu ver. Playlist. Tarô. Vou lá, eu mesma vou, leitura de tarô ao vivo. Eu tô olhando minhas playlist. Ai, meu Deus. Enfim, eu fiz uma live no começo do meu canal aqui, que meu canal é super recente, que eu fiquei tão tocada, tão abalada com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, com os nossos compatriotas brasileiros. Eu sei que tem brasileiro paga-pau, eu sei que tem brasileiro que, putz grila, meu, o que você está fazendo da sua vida? Sei de tudo isso, tá? Mas tem aquelas pessoas que simplesmente querem mudar de país porque elas têm um chamado interno no coração delas a mudar de país. Não tem a ver com pagar pau, sabe? Tem a ver com, não, meu espírito quer viver naquele outro lugar por algum motivo. E essa pessoa não deixou de amar o Brasil. Ela só quis ir morar em outro lugar. Ou então tem as pessoas que simplesmente tinham um sonho de fazer uma visita, de conhecer o lugar, de turistar. Gente, não tem linha demarcatória ali no meio do chão. Não existe. A Mãe Terra é uma só. Mas aí tá acontecendo tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu fiquei tão tocada que eu resolvi fazer uma leitura de tarô para os brasileiros que estavam lá, sabia? Tá aqui, ó, leitura de tarô para os BR nos Estados Unidos, uma live de 42 minutos. Eu falei algumas coisas naquela live foi de março. De quando é essa live? Eu falei algumas coisas ali
Foi transmitido há 4 meses, de 4 meses atrás. Fevereiro, 14 de fevereiro. E falei coisas que estão acontecendo agora. Gente, eu mesma fiquei chocada. Eu fiquei, gente, como assim? Eu usei até um termo ali que eu falei, putz, é meio arriscado falar isso na internet, né? Complicado, sei lá. Sou desconhecida mesmo. Tem ali, no meu canal tava ali com 20 pessoas. Agora somos 371. Mas assim, eu falei, ninguém me conhece mesmo. Tudo bem, vou falar. O que tá acontecendo agora? Que choque! Mas eu fiz a live no intuito de ajudar as pessoas que estão ali, as pessoas que amam o Brasil e que foram para lá simplesmente porque tinham um sonho, o espírito delas chamou a morar em outro lugar, só por isso. Aí a pessoa que foi lá porque é paga-pau, aí não é comigo, aí não foi nisso que eu sintonizei, não. Isso é paga-pau, então fica aí sendo paga-pau. Não tenho nada também com você. Pelo amor de Deus. Não é louco? Aí fiquei pensando, será que eu faço mais lives assim? Sei lá, meio arriscado. Porque às vezes aparecem umas coisas que são meio pesadas, assim, sabe? Quando a gente faz assim. Deixa eu ver se tá vindo mais pergunta. Ó, é R$10 a pergunta, tá bom? Aqui no Pix, para quem quiser fazer a sua perguntinha no Pix. Quem quiser agendar. Meu Deus. Todo mundo sabe, né? Quando eu faço assim, meu Deus, alguma coisa com a minha gata. Pronto, ela se ajeitou já. Ela já se ajeitou. Eu vou fazendo as minhas caretas, né? Porque a gata foi comer, ela começou a pisar nos pedaços. Eu falei, não vai dar certo onde ela tá pisando, não vai dar certo. Aí eu olho assim pra gata, o que é isso que ela tem no pelo dela? Mas acho que ela se lambeu. Ela bebeu água e foi se lamber. Aí o pelo dela ficou brilhante. Ai, meu Deus, me poupa. Muito bem. Estou aqui com vocês para ler o tarô, para a gente saber as nossas energias. E são energias que muitas vezes agora vão durar todo esse ciclo. Ontem, para saber essas energias desse ciclo, gente, vê a live de ontem do Atemporal, uma live atemporal, tá na playlist Atemporal. É a live sobre o solstício de inverno que eu fiz ontem. E aí é uma energia que, as energias que foram lidas lá, elas vão inspiradas pelo simbolismo do solstício, que é o da renovação. É o corpo físico que tem que descansar para que o espiritual brilhe. Então, é essa transformação. Então, nesse simbolismo, é uma live atemporal, porque a qualquer momento que qualquer pessoa chegar lá, vai fazer sentido. Se a pessoa foi levada até aquela live, é porque algum sentido vai fazer. É por isso, tá? E lembrando, quem quiser fazer uma leitura de tarô comigo, particular, 1 hora conversando, entre em contato aqui nesse WhatsApp. O comprovante do Pix, manda junto para eu confirmar o agendamento da leitura. E me manda antes, não adianta querer mandar no dia, porque no dia, meu amor, já agendei outra pessoa. Se você enrolar aí para me responder, eu já agendei outra pessoa, que as pessoas ficam pedindo, tá bom? Então manda aqui, ó, olha que bonitinho, olha eu aqui que bonitinho, aprendi a usar aqui, ó, o vídeo, aprendi a usar o vídeo, hein? Tá aqui. R$150 está na descrição do vídeo, gente. Está tudo na descrição do vídeo. R$150 o presencial. Se você está em outro país que por algum motivo você não tem acesso ao Pix, você pode usar a Wise, tá aqui o meu endereço da Wise, R$150. Eu prefiro que seja pago em real, mas se por algum motivo você não consegue, aí tá os valores em dólares ou euros também. Ou você pode mandar sua pergunta, que eu respondo também no individual,
no particular, uma pergunta só, 2, 3, tem uma promoçãozinha aí. E aí eu respondo fora da live. Eu faço a cartada da sua pergunta, eu gravo o áudio, mando o áudio para você, tiro a foto dessa cartada. Sempre vem alguma inspiração de algum banho, ou um procedimento, um exercício, uma pedra para usar, uma vela para acender, alguma coisa sempre vem, eu mando também essa sugestão. Então vai esse pacote, é um kitzinho, é um pacote, né, que eu mando da leitura no áudio, mais a foto, mais uma dica. E aí, esse tá aí também a descrição do vídeo, R$18. E aí é fora da live mesmo, então só você vai ouvir, vai ser bem, é diferente, né? O procedimento diferente, a mensagem é a mensagem que o tarô mandar, minha amiga. Aí paciência, aí não é comigo. E é com tarô. Eu vou responder. Só que, ó, dica, já vou falar também. Quando vocês mandarem as perguntas, é assim, é uma pergunta é um valor, 2 perguntas é outro valor, tá bom? Por quê? Às vezes a pessoa está tentando explicar a sua pergunta e nessa tentativa de explicar a pergunta, ela manda 2, 3 perguntas embutidas. Eu vou responder só a primeira, tá? Eu posso até chegar e tentar afinar com você. Olha, me explica, olha, nessa aqui, você quis saber isso, isso e aquilo. Qual é o que você quer saber? Eu posso até fazer isso. Se não me responder, se insistir, ainda assim eu respondo só a primeira, tá bom? Porque é o justo, né? Justo é o justo. Mas eu sei que às vezes é porque a pessoa está tentando explicar. Só que nessa que ela está tentando explicar, ela acaba fazendo várias perguntas sem querer junto. Aí fica embananado. Aí eu respondi a primeira pessoa, mas eu queria saber tal coisa. Mas o que você me perguntou primeiro foi isso? Então, você me explique. Quer dizer, não explique, é só pergunta. Pergunta uma coisa só. Tá bom? Para facilitar para todo mundo. Que beleza. Gente, eu tenho muitas dicas hoje também. A gente falou de muita coisa. Eu quero lembrar de novo para vocês que aqui apareceram, que aqui aparecem. Quero lembrar de novo, não é publicidade, é só porque eu quero divulgar sempre aqui alguma coisa bacana das minhas amigas, meus amigos, tá? Pequenas Cotidianeidades, o livro do meu amigo Tiago da Silva Palma. Ele tá lá esse aqui é a editora Patuá, você consegue comprar aqui pela editora Patuá, tem o site. Vou tentar mostrar aqui o nome, tá? Editora Patuá. Tem o site e ele também tá lá. A editora tá logo na entrada da Feira do Pacaembu aqui em São Paulo. Logo na entrada. Você entrou, eu acho que a primeira tem aqui os banheiros e logo a primeira tenda é a da editora Patuá. Então tá fácil de achar o Tiago lá, o livro dele, Pequenas Cotidianeidades. Tem também uma dica legal para vocês, quem estiver em São Paulo. É um workshop maravilhoso. Eu já fiz esse workshop. Ele é nossa. Se chama Encontro com o Feminino. É a psicóloga Márcia Galindo que vai ministrar esse workshop dia 28 de junho, à tarde. Vai ser à tarde lá no bairro do Tatuapé, perto do metrô Carrão. Entre em contato com ela no Wise, desculpa, é que eu vi aqui escrita a palavra Wise. O Instagram dela é _ aquela linha comprida embaixo, Márcia Galindo, é @ Márcia Galindo. Entre em contato com ela e ela vai te falar as condições, como é que é Deixa eu ver se eu acho mais informações. Ela vai te falar tudinho. Eu vou falar aqui o horário também. 28 de junho, sábado, das 14 às 17h30, no Tatuapé. Reservar vaga no telefone 11 99799 9010. O @ Márcia Galindo, e-mail marciagalindo@gmail.com. Pronto, falei. Isso para ajudar. E a nossa amiga Valéria Alencar, Val Alencar, do canal Olhar para Si Runas, Olhar para Si _ Runas, com quem eu fiz uma live atemporal também, que está aqui na playlist. Ela está com um grupo de WhatsApp para radiestesia, energização de radiestesia para a área de trabalho.
Os corres. Fala, filha. Que foi, meu amor? Fala, minha princesa. Tô conversando aqui, meu amor. Você quer conversar também? Vem aqui na mesa conversar, filha. Jane Paz, nos livros espíritas a gente aprende que os espíritos nascem em diversos países. Exatamente. Eu nunca tive vontade de sair do Brasil, mas tem gente que sente saudade de uma vida que teve em outro lugar. Pode ser. Pode ser mesmo. Eu acredito nisso também, Jane. Eu acredito que a gente já viveu nesse planeta inúmeras, não digo nem milhares de vezes. Vai saber quantas inúmeras vezes vivemos nesse planeta. Ou em corpo ou em espírito. Porque a gente esquece isso também, que esse corpo aqui ele é temporário. Nós somos almas criadas por Deus para a eternidade. Então, a gente foi criada para a eternidade. A nossa vida real está lá na espiritualidade. Ai, ela apareceu, olha aqui, olha aqui. Cadê? Ai, que linda, minha filha. Deixa eu ver. Ai, tô tampando. A pequenina. É a minha pequenina grão de areia, minha gata preta da sorte. Olha ela aqui. Ai, filha, você é tão linda, minha filha, é tão linda. Ela é tão gostosa de apertar assim, ó. Ai, ela tem uma barriguinha tão gostosa, fofinha. E o pelo dela é tão fofinho e macio. Oh, minha gata preta da sorte. Que linda. Tá vendo? Ela veio aparecer. Que sorte! Ah! Wallace, atiçou ainda mais minha fome. Ai, meu Deus do céu. Ah, que legal, minha filha. Deixa eu atualizar o chat, que às vezes o chat vai ficando atrasado por algum motivo, a gente não enxerga alguma coisa. Então, nós já vivemos... Você sabe que já aconteceu isso comigo? Mais de uma vez? Por exemplo, aconteceu, eu lembro de uma vez que, muitos anos atrás, quando eu conheci Minas Gerais. Então, eu estava em Ouro Preto, eu coloquei a mão em um balcão, eu estava em um balcão de uma das igrejas, coloquei a mão, me veio uma onda, eu senti, como se fosse uma onda de memória, uma coisa... É bem raro, eu não tenho esse tipo de mediunidade. Tem pessoas que têm esse tipo de mediunidade, de tocar no objeto e ver a história energética que ficou presa ali naquele objeto, né? Mas eu senti isso em relação a mim, como se eu já tivesse, então, de algum modo, estado naquele lugar em alguma vida passada. Foi muito forte. Aconteceu outra coisa assim que aconteceu comigo também, muito forte. Nossa, forte demais. Foi no sul da França, em Nice. Na vez que eu conheci o sul da França, em Nice, por enquanto só fui uma vez, gente. E eu andava na cidade, eu olhei para um morro, eu estava num jardim e ficava no alto de uma região bem de morro, assim. Aí eu pensava, ali tem um caminho. Esse caminho faz assim, assim, assado. Nunca tinha ido no lugar, gente. Eu nem sabia nem que aquele lugar existia. Essa cidade eu incluí na última hora. Não era nem para eu ter ido nessa cidade. Eu confundi. Eu queria outra cidade, acabei indo... eu agendei errado, fui na cidade errada. Ó, inconsciente, ó, inconsciente. E aí eu falei, não é possível. Aí quando eu comecei a andar na beira do jardim, eu achei ali uma saidinha e o caminho estava lá. O caminho estava lá. Ou seja, são momentos que a gente vive, que a gente traz às vezes de outras vidas mesmo. Sol, Astro Rei, maravilhoso esse nome. Boa tarde! Sol, Astro Rei, olá, tudo bem com você? Hoje não, meu amor, eu tô trabalhando aqui com o Pix, tá bom? E a gente tá falando do solstício de inverno, hein? Tem tudo a ver com seu nick, tem tudo a ver essa live hoje com seu nick, solstício de inverno. E ontem, ó, Sol, ontem, eu já tô íntima, hein? Já tô chamando de Sol, tô chamando o Astro Rei de Sol. Ontem, se você quiser, olha na playlist de lives atemporais, tá assim, atemporal. Eu fiz uma live atemporal sobre as energias simbólicas dos solstícios de inverno. Então, é uma live que vai durar assim. Se a pessoa daqui 10 anos ver aquele vídeo, vai estar valendo, porque é do simbolismo. Então, faz o seguinte, você pode assistir também a live.
se conectar na sua questão, se conectar na sua pergunta e ver o que aquele simbolismo está trazendo para você, tá? Porque ela não vai valer só para esse período de solstício, é o simbolismo do solstício que trouxe uma mensagem para uma live ontem atemporal. Tem isso, mas hoje não tem gratuita, mas pode ficar aqui conversando com a gente e explicar por que você escolheu esse nome fabuloso, Sol Astro Rei. Que bacana, amei esse nome seu. Muito obrigada por estar aqui. E muito obrigada por deixar o like. E muito obrigada por já ter se inscrito. Obrigada. E aí a gente estava falando o seguinte, que eu falei, Sol, que eu estava falando desse assunto da alma, das encarnações, porque eu estava falando que por falar de mapa, né? Mapa, Terra, planeta, Sol, o jeito que o Sol se mexe. E eu fiquei refletindo essa semana, poxa, não existe uma linha demarcatória no meio do chão dizendo que aqui é um país, ali é outro país. O Sol está banhando e acabou. E a Terra está girando e acabou. Nós é que inventamos essas divisões. E eu estava comentando que há uns 4 meses atrás, em fevereiro, eu fiz uma live falando para os nossos compatriotas brasileiros que estão nos Estados Unidos, mas que amam o Brasil e que foram para lá não porque não gosto do Brasil, não quero saber, lá é melhor que aqui. Não é isso. É no sentido de que foram para lá porque o Espírito chamou. Porque tem o luz própria. Cala a boca, arrasou. É isso aí, gostei. Só o Astro Rei porque eu tenho luz própria. Axé, adorei, é isso mesmo. Tá certa, mulher. Porque tem luz própria. É muito bom. Ai, os nomes são os melhores. Muito bom, isso mesmo. E aí eu fiz essa live, gente, agora eu vou rir. Ai, muito bom. E essa live era live para os BR nos Estados Unidos. Olha o nome da live. Porque eu falei, alguém, isso vai chegar para alguém lá, que eu não sei quem é. Se alguém assistir, vai que chega em uma pessoa. Que meu canal é 371 pessoas, é um canal iniciante. Abri agora, né? Meses atrás. Mas eu falei assim, não, tem alguma coisa no meu espírito que está pedindo para eu falar. Eu vou falar, porque pode ser que chegue em uma pessoa que precise ouvir aquelas palavras. E foram mostradas coisas que estão acontecendo agora. Foi mostrado o tarô logo no começo, movimentos que estão acontecendo agora. Tanto é que eu quero até rever minha própria live, que eu já esqueci muita coisa. Eu tenho isso também, hein, gente? Eu esqueço, hein? Nunca avisei isso aqui. Eu esqueço. Eu tô lendo o tarô aqui, daqui a pouco. Lembra que saiu outra coisa? Eu vou ficar assim. E não é porque é muita gente, é porque sempre foi assim. Eu sempre tenho as mensagens, muitas vêm pela intuição ali, com simbolismos e tudo. Mas depois eu não registro muita coisa, não. Graças a Deus. Obrigada. Eu lembro os principais pontos, algum principal ponto eu consigo lembrar, mas muita coisa não, porque apaga mesmo. É normal, é das energias, vem aquela intuição naquele momento e vai. E aí a gente começou a falar desse assunto, que nós somos almas criadas para a eternidade, por Deus. Hoje eu estou vivendo aqui, eu não sei onde eu vivi em outra vida. Posso ter vivido na China, posso ter vivido aqui, posso ter vivido em alguma ilha, Papua Guiné, sei lá onde que eu vivi. Foram inúmeras, a gente não sabe nada, quem sabe é Deus. Né? Pode ter sido inúmeras vidas que cada uma pessoa teve. Diferentes corpos, diferentes formatos, diferentes cores, diferentes filosofias e religiões. Assim a gente acredita quando a gente acredita na reencarnação, né? Então, se uma pessoa tem uma vontade de morar em outro país, essa vontade é do espírito dela, pode ser que tenha a ver com coisas que ela viveu em outras vidas, pode ser do futuro também. Sabia disso, Jane? Que às vezes são preparações que nós temos para vidas até futuras? E Deus é que sabe o motivo? E a gente não fica nem sabendo? Tem provas que a gente passa. Tem uma coisa disso, hein, ô Jane? Você falou dos livros espíritas. Mas, assim, tem movimentos que acontecem conosco que não tem a ver apenas com
ação e reação em relação ao passado, mas tem a ver com ação e reação em relação ao futuro. Sabia? Também em relação ao futuro. Aqui, Jane Paz. Ale, a minha norinha, mãe do neto, queria ir para a França. Fizemos pacto de irmos quando ela sarasse do câncer. Ela tinha paixão pela França e aprendeu francês em 5 meses. Meu Deus! Caramba! Que legal! Vai saber. Pode ser que ela tenha tido essa memória mesmo. Pode ser. Mas é que eu te digo, Jane, às vezes é uma preparação, as provas, e por isso algumas provas muito duras, muito tristes que passamos, às vezes tem a ver para nos preparar para o futuro, para outras vidas. Sabe, por exemplo, faz de conta. A pessoa quer estudar, grande sonho da maioria dos estudantes brasileiros. Estudar medicina. Bom, então a pessoa quer, ano que vem, estudar medicina. O que a pessoa sabe que ela tem que fazer agora? Sinto muito, Jane, sinto muito mesmo. Não foi possível aqui, mas a gente não sabe na espiritualidade. Não existem as colônias espirituais? Vai saber onde ela está agora. É que é muito duro a gente aceitar e entender, e a saudade aperta, a saudade dói, mas Deus nos prepara para tudo, Deus não desampara não. Tenho fé em Deus de que ela pode estar bem, sim, e de repente até morando, sei lá, numa colônia na França, imagina que chique. Quem sabe? Que lá na espiritualidade a divisão não é por passaporte não, meu amor, né? A divisão que nós fazemos é pela nossa vibração emocional, nossa vibração mental, nossa vibração... eu não vou falar moral, porque as pessoas confundem a palavra moral com moral e bons costumes. Não é isso, no nosso sentido humanístico, tá? Na nossa vibração mais humanística, digamos. Então, voltando ao meu exemplo lá. Digamos que um jovem queira estudar medicina. Então, ele sabe que para isso ele vai ter que não só estudar, ele vai ter que deixar de ir em balada, vai ter que deixar de ir nas farras, vai ter que, quero fazer uma viagem, não sei quantas semanas com os... Não vai. Não vai, amor, você vai sentar e vai estudar. Você não diz que quer passar em medicina? Numa federal, numa estadual, numa universidade de gabarito? Então, não. Esse jovem sabe que ele não vai. Não vai para festa, não vai para farra, não vai para viagem com os amigos, vai sentar e estudar. Ele vai fazer um sacrifício. E ainda por cima vai ter que passar pelo vestibular, que infelizmente nesse país não há vagas para todos. Deveria haver, mas não há. Então ele sabe que vai ter que fazer o vestibular. E que vão ser horas de esforço e cansaço. Então ele sabe que ele está é uma provação que ele está se autocolocando para alcançar um objetivo maior. Então, muitas vezes as provas que nós passamos são também para isso. Não tem a ver com lei da... Então, por isso que eu falei, não tem a ver com ação e reação em relação ao passado. Então aconteceu tal coisa comigo, por isso que hoje estou passando por isso. Não. De repente, alguém está passando por alguma problemática hoje para preparar o próprio espírito que é eterno para algum projeto no futuro, né? Ou na espiritualidade, ou aqui mesmo na Terra. Não sabemos. Pode ser na vida presente, pode ser na vida futura. Não sabemos. Às vezes são... E por isso que o tempo, nós temos a ilusão do tempo linear. É uma ilusão, né? Que nós temos. Mas o tempo não é linear. A gente sente assim, passado, presente e futuro. Mas o tempo... assim dizem, pelo menos, eu sou leiga, gente, eu nunca fiz uma conta de física nesse sentido, hein? Pelo amor de Deus, eu sou uma completa leiga. Mas, quando a gente escuta as palestras, assim, sempre ensinam isso, que o tempo não é linear, é a nossa percepção que faz assim. Tá? Sinto muito mesmo, viu, Jane? Sim, sou desprendida. É isso, Jane. A maturidade nos traz esse desprendimento. É que a gente sabe que dói, mas a gente sabe, né? A gente que acredita na espiritualidade, a gente sabe que existe algo além.
Existe algo maior. E karma, gente, quando eu falo a palavra karma, não tem a ver com ação e reação negativa, tá? Tem a ver com ação e reação. Ponto. Quando eu falo karma, eu estou falando no sentido mais hinduísta da palavra, no sentido mais originário da palavra, que é ação e reação. Pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser neutra. A gente não sabe. A gente, claro, que tem que se esforçar para criar os melhores ambientes, porque a gente, tá pensando, espera um pouquinho, então deixa eu fazer o meu melhor agora, mas tem que ser sincero também, né? Não adianta. Tem uns termos aí que as pessoas usam que eu fico, não sei se eu concordo, eu não concordo, não é que eu não sei, eu não concordo plenamente, essa coisa de débitos e créditos. Finanças? Falar de finanças? Como assim? Débito e crédito é coisa de finança. Vou fazer uma caridade agora, preciso fazer tal caridade, porque eu tenho créditos, então tenho débitos com a espiritualidade, no meu passado espiritual. Então desculpa, você não está fazendo a caridade, você está fazendo a barganha. Pronto, falei. E ainda bem que eu sou desconhecida. Pronto, falei. É barganha. Não é caridade. A caridade não espera. Em todos os sentidos da palavra esperar. Em todos os sentidos. Ela não espera reconhecimento, ela não espera nada em troca, ela não espera para se fazer, ela age. A caridade vai lá e faz, ela não fica parada esperando. A caridade vai lá e faz. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa porque eu tenho débitos do passado que eu preciso resgatar agora, eu preciso resgatar. Então, meu amor, você vai no banco. O negócio de crédito e débito é banco, né? Não é assim. Exatamente, Jane, somos a construção daquilo que a vida nos trouxe. É uma construção, exato. E é isso, né, gente? A gente pode construir com palha, a gente pode... Como é que é a história dos porquinhos? A gente constrói com palha, com tábua ou com tijolo. Eu quero rapidinho, eu vou lá e faço com palha. Pode fazer. Eu vou fazer meio capenga. A maioria das vezes, a gente, 99% da população mundial tá no capenga, tá na construção de como é o nome? Tábua. Vou lá, eu tô nos 99. Vamos lá, arrumar com as tábuas. Vamos lá. E tem a de tijolo, que é mais árdua, é o nosso autoconhecimento, é a reforma íntima, é fazer a caridade pela caridade, sem esperar um obrigado, sem esperar. Quando a gente faz, eu ajudei tal pessoa, não deu nem obrigado, mas eu ajudei porque eu queria ajudar. Não, você ajudou porque você queria o obrigado. Não precisa reconhecer para mim, não precisa reconhecer para o outro, você tem que reconhecer para você. Eu fiz tal coisa por fulano a vida inteira, nunca recebi nenhum obrigado, eu fui sempre tão dedicada, eu sempre fiz tudo por ele. Não, você fez porque você queria receber o obrigado. Você fez porque você queria reconhecimento. E tudo bem. Tudo bem. Se você faz querendo esse reconhecimento, querendo esse obrigado, tudo bem. O que não está legal é você ficar se auto-enganando, achando que está fazendo pela caridade. E não é, meu amor. Não é. Se fosse, você não estaria doída. A verdade é essa. Meu Deus, nem eu estou olhando o celular. Jesus. Tô aqui batendo papo. Tô mesmo, batendo papo. Que eu gosto. Tá? Tô mesmo. Então, essa construção espiritual, ela é lenta. A gente não sabe o porquê que a gente, às vezes, está passando por fatos. Outra pessoa que, sabe outro exemplo que eu fiquei pensando essa semana? Dessa modificação geral que acontece. Ontem, por exemplo, eu estava aqui, vi um ônibus e tinha uma garotinha cadeirante subindo no ônibus. O ônibus parou, abriu a portinha, desceu ali a rampinha para a cadeirante subir, ela subiu, se acomodou, o ônibus seguiu viagem. Cara, há 40 anos atrás, isso era impensável. Impensável. Quantas pessoas lutaram ao longo de tanto tempo para o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência? De andar na rua. As pessoas não podiam andar na rua. Primeiro, antigamente, 50 anos atrás, era até motivo assim, de medo e vergonha. Era. Para muitas pessoas era. E aí, sabe quem que eu penso que mudou muito essa perspectiva nossa brasileira, esse respeito? Além, claro, houve muitas pessoas
nessa luta, mas acho que houve uma simbólica que ajudou muito nesse simbolismo, que foi o Marcelo Rubens Paiva, com o livro dele, O Feliz Ano Velho, que ele já era ele, né, por ser filho de alguém que sofreu essa injustiça tão gigantesca nesse país, que a gente viu aí, também teve o filme, ele tinha algum destaque, ele era uma pessoa querida, né? E um jovem. E aí, quando ele escreve o livro com o super talento de escrita que ele teve, é um livro que comoveu tanto, trouxe tanta reflexão para as pessoas, que ele não conseguia andar na calçada. Todos os cadeirantes sempre souberam e ainda sabem que não conseguem andar nas calçadas, que as calçadas, pelo menos aqui dessa cidade, é horrorosa, de São Paulo. Pelo amor de Deus, uma calçada pior que a outra. Entendeu? Mas isso, ele trouxe tantas informações e isso foi tão pessoal e que acho que sensibilizou. E aí deu uma força gigantesca para o movimento. E 40 anos depois estamos aqui. Ainda tem que lutar? Ainda tem que lutar. Ainda é desobedecida muita coisa? Ainda é desobedecida muita coisa. Aqui em frente do meu prédio tem uma guia rebaixada, mas não tem uma cidadã, mas não tem um cidadão que respeita aquela guia. Que raiva. E tem CET para eu chamar? Ó, CET, tô vendo aqui um carro na guia. Já era, né? Pelo menos nessa cidade. Não sei na cidade onde você tá vendo. Então, ou seja, tem... Mas, eu tô falando no contexto mais geral, mais amplo, né? Então, esse sofrimento pelo qual ele passou não é a crença dele, tá? Eu tô falando, pelo que eu li, não é a crença dele, mas tô falando da minha perspectiva. Então, eu vejo dentro dessa perspectiva que é algo que, de repente, alguma pessoa passa para modificar uma sociedade inteira. É um autossacrifício inconsciente. Não estou falando que é consciente, tá? Como eu disse, pelo que as entrevistas que eu li, ele nem tem essa crença. Mas nós que temos essa crença, ao observar, a gente fala, cara, parece que é. Parece que é alguma coisa que Deus faz na vida de uma pessoa para servir de exemplo, para modificar e beneficiar, trazer uma evolução, um passo a mais na sociedade em geral. Deveria ser assim? Não, a gente deveria aprender pelo amor, né? Deveríamos fazer isso pelo amor. Não estou falando que é o certo, estou falando que às vezes parece que esse é o movimento. Jane, dar esperando reconhecimento talvez seja o começo de uma construção pessoal para que um dia sejamos completamente altruístas. Por isso que eu digo, tudo bem. Por isso que eu digo isso. Tudo bem também. Se você quer dar alguma coisa, porque você quer esse reconhecimento, o que eu digo é, assuma isso para você mesma. Assuma isso para você mesmo. Porque senão você vai se perder. A pessoa que vai lá e faz... eu estou fazendo isso pelo outro, me dedicando ao outro, porque... e o outro não me dá nada, que raiva! Então, você está se dedicando para o reconhecimento. Assuma isso, aí você vai sofrer menos. Sofre menos mesmo. Tá? Meus amores, eu acho que agora não vem mais umas perguntinhas. Eu sinto que a gente pode fechar nossa live no dia de hoje, mas se alguém quiser fazer pergunta fora da live, pode fazer, pode me indicar, gente, me divulga aí, faz a minha propaganda, compartilha, pergunta aí para mim alguma coisa. Quem terminar aqui a live, assistir essa live, esse vídeo, deixa ali nos comentários, que vai acabar, vai fechar, aí vai ter os comentários, né? Deixa lá não o chat, os comentários do vídeo gravado. Vai lá e deixa um solzinho para mim. Beleza? Procura lá a figurinha de um sol e deixa um solzinho para mim na gravação. Assim eu sei que você chegou até aqui. Não vou fazer igual as outras youtubers. Tô aprendendo a ser youtuber. Que delícia, gente. Muito obrigada, viu, Jane, por ter passado essa tarde comigo. Sol Astro Rei, amei o seu nome. Obrigada por ter vindo. O Wallace, obrigada por ter vindo. Todo mundo que apareceu, as pessoas que... Isabel também, que chegou aqui, a Mônica Amor, a Lúcia Helena, são pessoas que passaram aqui pela live hoje, algumas passaram, deram um oizinho e já saíram, outras estão assistindo ali, assistiram sem querer conversar no chat, tudo bem também, tá no seu espaço, você é muito bem-vinda do mesmo jeito, muito acolhida, obrigada. Vamos aproveitar o ano novo do Hemisfério Sul hoje, hein? Vamos aproveitar com muita luz, muita paz, muito amor, muita axé,
muita prosperidade, saúde para vocês e todas as pessoas que vocês amam. Eu que agradeço. Jane, beijo. Tchau, gente. Valeu. Mua!